feminino, então eu vou dar uma passadinha nos temas que eu pensei em trazer para passar a bola para a Carol. Então, eu pensei em trazer, né, sobre a relação lunar da lua cheia no céu com a lua cheia no nosso corpo, explicar qual que é essa relação, falar um pouquinho da sexualidade feminina e como essa lua influencia a nossa sexualidade, falar um pouquinho do aspecto da mãe, que a gente encontra, né, o arquétipo da grande mãe na lua cheia, e da relação masculino e feminino. Não sei o quanto que vai dar para aprofundar em cada um deles, mas eu quero pelo menos dar uma passada, para a gente já ficar com uma referência maior do que é a energia dessa lua, né? Então, a lua cheia, ela é a lua que tem mais a presença da energia do masculino, porque a luz do sol, que é a luz que ilumina a lua, né? A lua, a gente vê a lua porque ela é a luz do sol refletida pela lua, né? Então, quando a lua está cheia, ela está sendo totalmente iluminada pela luz do sol. E a lua é feminina e carrega os princípios femininos, e o sol masculino. Então, a lua cheia, ela é uma lua que a gente trabalha o relacionamento com o masculino, tanto dentro da gente, quanto os relacionamentos amorosos e relacionamento com o masculino em outras formas que ele se apresenta na nossa vida, nas amizades, na família. E então eu pensei em passar por aí. E aí eu queria passar a bola para a Carol, para ela falar um pouquinho também e a gente dar sequência ao nosso encontro. Boa noite! Tudo bem com vocês? Carol? Eu tô super feliz de estar aqui, Lu. Como sempre, né? Acho que Não tô te ouvindo, Cá. Não tá me ouvindo? Ah, foi. Agora foi. Tá. Falei, ué, como assim? Ser ouvida. Muito feliz de estar aqui. Tem sido uma experiência muito importante para mim. Com vocês, conhecer mais sobre esse lado místico, esse lado lunar da mulher. Eu venho de já há alguns anos num caminho espiritual, mas assim, é muito lindo estar aqui aprendendo com a Lu e aprendendo com vocês tudo isso. Então, essa é a minha primeira fala, assim, né? Numa lua cheia, a gente tem que agradecer a abundância dos encontros, estamos aqui, né? E hoje, o que eu separei para falar com vocês? Tem vários livros, né, que trazem essa figura feminina e é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu estudei na faculdade, a gente sempre trabalhou muito isso. Nos últimos anos ganhou bastante, e acho isso super positivo, ganhou muita força o estudo da mulher, né? Então, a representação da mulher, a voz da mulher na literatura, na mitologia. Então, um próximo livro que eu quero trazer é um que eu amo, que eu acabei de esquecer o nome, são Mitos, Mulheres e Beleza, uma coisa assim, é um livrão, assim, lindo de morrer, que vai falar dessa construção mitológica da mulher. O livro que eu trouxe hoje traz As Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa, o sobrenome dela sempre é Píncola Estes. Então, o que ela faz? É um livrão também, mas que você lê numa sentadinha, assim, porque é muito gostoso. Ela fala com você e ela é super forte, super enfática. Então, ela traz toda a contextualização da fábula, do mito, mas mitos de uma sabedoria popular, não mitos de uma cultura grecolatina, assim, né? E aí ela vai trazer todo um pensar sobre a natureza feminina. E aí, quando eu e a Lu pensando, vamos fazer o próximo encontro, a lua cheia, e me veio, várias de vocês vieram falar comigo, me veio muito forte essa força de pertencimento, de você ter um grupo que te ampara no crescimento. E crescer não é gostoso, crescer é necessário, em vários momentos dói, mas não precisa ser sofrido. Então, eu acho muito bonita essa imagem. E aí eu escolhi o capítulo 6 para falar com vocês. E a ideia do capítulo 6 é justamente esse, assim, de você achar sua turma. Nem sempre a primeira turma que você chega, você se identifica. Em vários momentos você chega e fala assim, pô, aqui é bem legal, mas parece que falta alguma coisa. E o jovem tem, principalmente quando a gente é mais nova, a Lu tem um post maravilhoso lá no Instagram, ela de vestidinho bem colado, de saltão, né, Lu? Toda a adolescente ali, né, de um círculo, enfim.
Eu também, quando saía na minha idade, a moda era aquela saia bandagem. Então, você chegava na balada, 100% das meninas com a mesma roupa, com aquela saia colada até falar chega. E legal, vai ter momentos que a gente vai se identificar com isso, e que bom, mas que seja uma identificação consciente, sabe? E eu acho que todo esse conto que eu escolhi tem muito a ver com isso, da gente ir fortalecendo o nosso grupo. Às vezes esse grupo cresce, tem 60 meninas, 30 meninas, tem momento em que vão ter 15 meninas, às vezes duas, vai ter momentos que você vai se sentir muito sozinha, você vai ter uma amiga que você pode compartilhar de verdade. Mas acho que a força é você nunca parar de buscar, de achar a sua turma. Em algum momento essa turma chega. E nós somos esses seres, né? E até a Clarissa, quando fala das mulheres que correm com lobos, ela fala dessa natureza selvagem, porque os lobos, eles são gregários, eles são muito resistentes, eles são curiosos. A natureza feminina é essa, né? De agregar, de estar em grupo, de cuidar. Então, em vários momentos usaram isso contra a gente, né? Ai, a mulher, ela é assim. Não, a gente não jamais pode deixar isso virar contra a gente. E o conto fala muito disso também. Mas é isso. Abraça essa sua natureza de criar o seu bonde. E não desista disso. Às vezes isso demora, tá? E às vezes a gente fica, ai, mas eu tenho que ir de novo, conhecer novas pessoas. O começo às vezes dói, né? A mesma coisa com relacionamentos. Às vezes a gente vai ficando em lugares que não nos pertencem porque a gente tem preguiça. A gente fica meio assim, putz, tudo de novo. Você vai começar de novo um papinho, a pessoa vai ter que te conhecer. É isso que tem que te animar. Nós somos resistentes, nós somos curiosas. Entenda isso. Tem quantas bilhões de pessoas no mundo? Você é uma e pode trazer tanta gente, pode impactar tanta gente. Então, essa é a minha primeira mensagem, né? Que a gente consiga entender essa natureza enquanto lobas, resistentes, gregárias, curiosas. A gente não vai parar nunca, a gente não vai desistir, tá? E aí, o conto que eu escolhi do capítulo 6 é O Patinho Feio. E os irmãos Andersen, eles ficaram muito famosos, porque eles que trouxeram, né, esses contos, eles que transformaram em fábula, né? Antes era uma sabedoria popular, aquilo virou uma fábula. E a ideia da fábula é educar as crianças, né? Assim como as parábolas lá, que aparecem na Bíblia para educar o povo, enfim. A fábula vem num tom bem infantil para que aquela mensagem chegue e aquilo fique no nosso inconsciente. Então, quando eu falo do patinho, eu não estou falando do patinho. Eu vou contar a história que várias de vocês conhecem, mas vou passar rapidinho. A ideia é que não é o pato. Nós temos que nos enxergar naqueles animaizinhos falantes. E não é infantil, pelo contrário, são mensagens muito poderosas. Depois que a gente desperta para algumas coisas, você assiste uns filmes, você lê umas coisas e fala assim, gente, como eu fui tapeada na minha infância, como é que pode? E o Patinho Feio conta essa história, né? Uma mãe, até a Lu falou da mãe, essa mãe, pata, tem filhotes, e aí um deles, um ovo esquisito, aí já vem as vizinhas, as amigas, ai, que ovinho esquisito, esse ovo, ó. Esse ovo não é de pato, esse ovo tá esquisito, que feio, que esquisito. E aí você já fica na cabeça, quando você é esquisita, você é diferente, você vai ficar assim, ih, então eu tô errada, né? E aí aquele patinho nasce esquisitão. Realmente ele nasce esquisitão. Mas ele nasce diferente, né? Dos outros. Ele é maiorzinho, ele é meio desengonçado, ele tem uma cor diferente. E aí, em vários momentos, as pessoas se sentem autorizadas de tirar sarro, né? De apontar o dedo pro diferente. E aquele patinho, ele ficou assim, mas eu não sou tão diferente assim. Eu não sei se eu me sinto tão diferente, mas ele olhava em volta, olhava para ele via que não era muito aquilo. E aí ele vai ser muito machucado, muito julgado. E aquela tribo, aquele grupo, aquela família, aquela galera não aceita aquele patinho diferente e ele vai embora. E cada história conta de um jeito, né? Tem histórias em que ele é expulso daquele espaço, que ele é tão judiado, que ele vai... Judiado é uma palavra ruim. Não quero mais usar, estou tirando do meu vocabulário. Ele é muito machucado, ele é muito agredido. Tem histórias que contam dessa expulsão e tem histórias que contam que ele vai embora, que ele fala assim, eu cansei disso aqui, isso não é pra mim.
E isso tem muito a ver com a natureza feminina, que é essa natureza do exílio. Então, a gente se fecha. Ao invés da gente, eu vou, a gente se retrai, se isola. Em alguns momentos, essa força de se exilar tem um papel nesse autoconhecimento, né? O patinho passa por momentos difíceis, mas que ele se autoconhece. E isso faz com que esse patinho consiga ficar forte o suficiente para chegar num espaço que o pertence. E aí é sempre bonito esse final, né? Porque ele tá tão machucado, ele tá quase desistindo, aí ele chega num lugar e as pessoas apontam para ele, acolhem. Nossa, mãe, mais um de nós! Nossa, que lindo! Porque ele descobre que ele é um cisne. E aí a gente fica nessa, fala assim, nossa, olha só, o cisne que é esse objeto, né? Esse animal de beleza, de exuberância, ele estava só no espaço errado, em que ele não era reconhecido. Então, isso é tão icônico da natureza feminina, da exuberância feminina, que chega a ser tocante, né? Há tanto tempo atrás, mesmo o Mulheres que Correm com Lobos é de 92, né? Tem minha idade esse livro, quase 30 anos. E já era uma história de muito tempo, e a gente às vezes não para perceber e enxergar a poesia daquela fábula, daquela história. E é muito legal que a gente guarde, né, o poder do símbolo. Então, esse símbolo desse patinho feio, dessa natureza selvagem, dele ter ido, né, embora, dele ter ido achar a sua turma, e quando ele acha a turma, nossa, aqui eu tenho segurança para entender quem eu sou, né? Mais ainda, eu sou esse cisne, né? Eu ouvi esse chamado dessa natureza selvagem, mas eu sou esse cisne. Então, são várias coisas, assim, que eu acho que tem muito a ver com o nosso grupo, que tem muito a ver com essa caminhada, que eu queria que vocês carregassem, sabe? Primeiro a natureza do lobo, depois essa natureza do patinho feio. Em vários momentos, você vai se sentir o patinho feio, às vezes na sala de aula, você vai se sentir olhada meio errada, no mercado de trabalho, ou porque você fala sobre os seus hábitos, ou porque você chega num lugar e fala, não, eu vou me impor, eu não gosto assim. Então, em vários momentos, a gente vai ser tido como louca. É muito comum, né? A mulher ser, você é louca, você é histérica, você não sabe de nada. Isso é claramente, esse silenciamento dessa menina que é forte, dessa menina que reconhece a sua verdade, que reconhece a sua força. Então, ela vai ser diminuída o tempo todo. E é muito forte que a gente consiga carregar isso com a gente, de não se permitir ser rejeitada. Você só é rejeitada se você mesmo se permite isso, se isso fica dentro de você. Porque senão é simplesmente um grupo que não está dentro, um grupo que não colocou, sabe? E seja a família, seja um namorado, seja um espaço de profissão, sempre pare e pense. Será que eu estou num processo de me rejeitar? Eu acho que isso é legal, mas isso não é legal para mim. Aí a pessoa que está me apontando o dedo. Então, sempre lembrem dessa história do patinho feio. Você vai se sentir assim em vários momentos, mas você tem a obrigação, e é uma obrigação, só você pode fazer isso por você, de achar e de nutrir, de dar valor para esses espaços. Então, quando eu vejo aqui os comentários, eu vejo as pessoas falando desse espaço privilegiado, acho que, no fundo, é um pouco esse chamado, eu e da Lu, de alguma forma, mais da Lu, né? A Lu que me convidou e eu fico muito honrada por isso, mas assim, de achar um lugar de pertencimento, alguém que te reconhece e você precisa estar aberto o suficiente para ser reconhecida, como o cisne. Olha, vem comigo, aqui é nosso grupo, vamos junto, vamos ver qual que é. Então, estejam nessa sintonia, se mantenham conectadas para que a gente consiga o tempo todo valorizar essa nossa força feminina, esse instinto selvagem, e no melhor dos sentidos, de natureza. O selvagem, em vários momentos, é tido como agressivo, né? Não. O selvagem é o seu instinto de natureza, o que você sente no fundo da sua alma. E a gente vai colocando um monte de camadas, vai vivendo em vários lugares, vai se relacionando com várias pessoas, vai estando em lugares que a gente nem queria estar, que essa natureza ela vai sendo assim, soterrada, é um balde de terra em cima do outro. Não.
Não permita isso. Se for para ser terra, que seja uma terra muito bem nutrida, que te permita brotar, que te permita nascer, mas que a gente possa sempre voltar para esse espaço, que a gente não se permita ser colocado enquanto patinho feio. Nós somos o cisne, a gente está caminhando para que a gente consiga ser descoberta ali. E quando for necessário, que exista esse processo de isolamento consciente, não isolamento como eu posso dizer, de retração, mas o isolamento, peraí, isso aqui tá me fazendo mal, deixa eu ficar quieta aqui uns dias, deixa eu entender, deixa eu me reconectar, deixa eu ver que lua que eu tenho, deixa eu ver que energia, qual que é o meu ritual de autocuidado para que eu possa me reconectar com essa natureza. Aquelas que já desembestou falando, Lu. Já comecei a contar aqui, ó, da história. Não, deixa eu ver. Chorei lendo o conto o tempo todo. Tô chorando ouvindo a Carol falar. Também fui o patinho feio a vida toda. Estou me tornando um cisne encontrando minha turma agora. Que lindo. Quando eu era adolescente, me sentia muito patinho feio porque era alta, magrela, me vestia diferente, a cor do cabelo diferente. É isso, é exatamente isso. Em vários momentos, isso vai acontecer na sua vida. É muito difícil alguém que não tenha tido, que tenha passado ileso a essa vida. É muito difícil, principalmente sendo mulher. Você tem que sentar assim, você tem que se vestir assim, você tem que viver assim, você tem que sorrir assim, você fala muito alto, você é assim, você é muito firme. Enfim, para a mulher, principalmente, esse lugar de encaixe é sempre mais dolorido. Sempre vão colocar, inclusive, coisas que são naturais. Eu e a Lu, a gente fala muito disso, né? Essa coisa, mesmo a menstruação. Na minha adolescência, isso era um tabu do tamanho do mundo. A gente tinha que disfarçar. Você ia pegar o absorvente, não é para usar absorvente mais, mas na minha época a gente usava. Pegava o absorvente, colocava na bolsinha. Ai, meu Deus, vão perceber. Ai, tá marca. Ai, meu Deus. Era, assim, um estresse. Era uma vergonha tão grande. E hoje eu percebo, assim, que as meninas... É um processo lento, processo de educação. Por isso que ele tem tanta dor de nascer no mundo, porque precisa de um tratamento da terra muito grande. A gente já avançou muito. Hoje as meninas estão bem mais atentas, bem mais seguras, digamos assim, para, né, entender que isso é natural, entender que ela não pode ser chamada de louca e deixar isso ok. Tipo, você é louca. Não, peraí. Você só não me entendeu, não sou eu que sou louco, você só não me entendeu, sabe? Então, que a gente possa sempre ter esse espaço de conversa, lembrar sempre, nós somos coletivo, mas lembrar sempre que a nossa natureza, só a gente sabe, tá dentro de um lugarzinho aí que às vezes você vai precisar silenciar para encontrar. É exatamente isso, Maria Eduarda. Um recolhimento saudável e reflexivo. Um recolhimento que seja consciente. E cada uma vai lidar em algumas fases da vida. Eu nunca fui boa nisso, de recolhimento, de ficar quieta. Eu sempre fui uma pessoa que precisava do coletivo. Hoje, conforme os anos vão passando, eu vou amadurecendo, tendo algumas experiências. Hoje, a minha solitude, né, totalmente diferente de solidão, me faz muito bem. Ficar sozinha, entender, sabe? Ter o meu espaço e cada vez mais isso se constrói. De ter uma casa, de fazer as minhas vontades, de permitir que o outro chegue com consentimento e não porque aconteceu. As coisas têm que ser intencionais na nossa vida. Então, acho que o Patinho Feio mostra muito isso, assim. Você procurar a sua turma. Esse capítulo, eu gosto muito, o capítulo 6, porque fala dessa turma. Eu que sempre fui da turma, ali eu me enxergo muito. De se permitir ser acolhida e acolher. Porque não é uma via de mão única. Quando você está num grupo, não é só você que vai ser cuidada. Você tem que cuidar do outro também. E acho que isso é muito bonito e é muito forte. Acho que é isso. Adorei, Carol. Muito obrigada pela sua contribuição. Tá tão baixinho, Lu. O seu só tá baixinho pra mim? Ah, é? Peraí. Melhorou agora? Tá mais altinho agora. Tá. Todo mundo tá ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que boa. Tá. Realmente, assim, eu acho que encaixa muito tudo isso que você falou e eu tô fazendo a leitura de um livro que se chama Vagina, né? Agora melhorou super. Eu acho que é o ângulo do seu celular ou do computador, Lu. Agora tá ótimo. Agora tá bom? Agora tá ótimo.
Pronto. Então, eu tô fazendo a leitura desse livro que se chama Vagina. Interessante o nome, né? E ele fala tudo sobre esse universo feminino e a cultura que foi se formando acerca da mulher, né? Então, só para contextualizar um pouco, assim, né? Que eu tô com isso muito vivo por estar começando a ler esse livro e tá me despertando várias coisas, porque eu entrei para esse caminho do sagrado muito pelo campo intuitivo. E agora eu tô tendo contato com o lado científico também, de toda essa ligação do nosso corpo com a nossa psique, que é, assim, incrível. E já que a gente tá na lua cheia, né, e a lua cheia, ela é a lua também dos relacionamentos, acho que eu vou começar trazendo um pouco desse universo. Vocês topam? Faz assim pra eu ver. Beleza. Por quê? Porque todo mundo se relaciona nessa terra, né? Esse é o mundo das nossas relações. Seja relacionamento com a terra, por a gente comer coisas que a gente planta, por a gente ter uma casa que é construída pelos elementos da terra, por a gente precisar beber água, por a gente precisar se alimentar. Tanto os relacionamentos familiares e os relacionamentos também amorosos, né? São muitas vezes, né, familiar e amoroso os que mais mexem com a gente, né? Então, como a lua cheia é a lua dos relacionamentos amorosos, queria aprofundar um pouco no porquê, né? Então, assim, a lua cheia, ela tem essa característica de estar totalmente iluminada. Então, ela é a lua da exuberância feminina. O que isso quer dizer? Eu vou primeiro trazer para o lado de nós mulheres, né? Isso quer dizer que quando a gente está sobre a luz dessa lua, a gente pode, tendo consciência disso, utilizar a nossa conexão física, por termos, né, um útero, mesmo que seja um útero cósmico, por sermos seres femininos, de chamar essa força. Então, mesmo que você não esteja totalmente sincronizado o seu ciclo com a lua, por quê? Porque a lua cheia, se a gente for parar para pensar, ela é a lua do quê? Ela é a lua que é associada ao nosso período fértil, ela é associada à nossa ovulação. Por quê? Porque quando a mulher está ovulando, é um momento em que o nosso corpo deixa a nossa pele mais bonita, deixa o nosso cabelo mais sedoso, deixa a gente mais feliz, a gente está com hormônios de alegria mais à flor da pele. Por quê? Porque biologicamente o corpo quer o quê? Que a mulher engravide nessa época. Então, para a mulher engravidar, ela tem o quê? Que atrair um parceiro. Então, para atrair um parceiro, ela tem que estar bonita, sensual e tal. Então, a gente, nessa fase, quando a gente está no nosso período fértil, a gente fica mais exuberante, a gente fica com uma aura mais atraente também. Agora, não necessariamente você precisa estar no seu período fértil na lua cheia, porque nem sempre nós estamos iguais à lua do céu, né? E esse é um grande estudo, você pegar o seu calendário pessoal e bater com a lua do céu. Putz, eu estou menstruando na lua crescente. O que isso quer dizer, né? Claro que eu posso te falar um monte de coisa, mas o principal é você sentir na pele e você experienciar isso, né? Você se propor a estar em contato com todo esse universo, né? E se conectar com essa força, né? Então, a lua cheia, ela traz essa exuberância, essa sexualidade. E o que a fertilidade simboliza? A fertilidade, ela simboliza o poder da criação, né? Porque se a gente... seria o momento que a gente poderia engravidar para ter um filho, para gerar um ser, para criar um novo ser humano, que é uma coisa fantástica. Agora, o lado mais legal é que no nosso período fértil, a gente não fica apenas com o nosso poder de criação físico se manifestando, mas a gente fica também com o nosso poder de criação do que a gente quiser criar. Então, essa é uma lua de manifestação dos seus sonhos, dos seus projetos, do que você quer ver acontecer na sua vida. E assim, muitas linhas dizem que sobre a luz da lua cheia, tudo que a gente pensa, fala ou faz fica 3 vezes maior. Tem gente que fala que é mais. Então, a lua cheia é um período para você buscar essa exuberância dentro de você, sabe? Tipo assim, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou pôr uma roupa que eu me sinta linda, hoje eu vou ler um livro, hoje eu vou, passar um creme hidratante, eu vou fazer um banho de rosas, sabe? Vou tomar banho de lua. Tomar banho de lua é quando você fica pelada sobre a luz da lua,
tomando banho de lua. Então, ele é muito um momento para você buscar ficar nessa vibração alta, sabe? Porque, de alguma forma, isso está sendo emanado para o universo. Agora, o que acontece também na lua cheia? A lua cheia, como ela ilumina todo o cenário, muitas vezes ela traz à tona pra gente o que não está ok na nossa vida. Por quê? Porque a gente tá vendo o nosso cenário inteiro, né? E é um bom exercício para quê? Para você enxergar saídas, não. Você enxergar soluções, você enxergar caminhos possíveis para você resolver as suas angústias internas. Porque do mesmo modo que elas podem vir à tona, você também está com o brilho da luz do luar para te guiar. Então, às vezes você precisa tomar uma decisão importante, a lua cheia é um momento interessante. Claro que você precisa ver qual vai ser a sua fase, né? Se você estiver menstruada na lua cheia, pode ser que seja maravilhoso, pode ser que seja péssimo. Vai depender de cada mulher, vai depender do que está acontecendo na sua vida. Assim, a gente tem um padrão, mas é muito de cada mulher se perceber. E essas sensações, tudo isso que acontece em relação à lua e a gente, ela é um estudo para cada mulher tomar a iniciativa de fazer. Porque eu posso vir aqui te falar um monte de coisa, mas você só vai sentir tudo isso na pele quando você falar, tá bom, deixa eu prestar atenção nisso então, deixa eu fazer meu calendário, deixa eu anotar em que lua que eu tô menstruando, em que lua que eu tô ovulando, para as mulheres que ainda não percebem o seu período fértil, de começarem a perceber. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui percebe quando está ovulando? Levanta a mão, assim. Quem percebe no corpo? Olha, até que é bastante, hein? Até que é bastante. Qual é o sinal que vocês percebem? Se quiser, pode escrever no chat ou pode falar também. Porque esse é um grande estudo, né? E isso te dá muito domínio sobre o seu próprio corpo. Porque você perceber o seu período fértil te dá controle de você saber quando você pode engravidar e quando você não pode. Você tem noção do poder que é isso? Isso podia destruir um patriarcado, da mulher ter esse domínio do próprio corpo. E então, eu quero, mais do que ficar colocando um monte de coisa na cabeça de vocês, é inspirar a tomar a iniciativa, né? Então, a lua cheia, ela traz tudo isso, sabe? Ela traz todo esse mistério, essa magia do poder feminino, da deusa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a nossa família humana não é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Todo ser humano tem dores com a família, alguns mais com a mãe, alguns mais com o pai, alguns com os dois, alguns com alguma relação que teve ali, enfim. Todos nós temos dores familiares, porque os nossos pais humanos não são capazes de suprir todas as nossas necessidades. E é nesse momento que entra nosso pai e nossa mãe divina. A gente pede a força do nosso pai e da nossa mãe divina para suprir aquilo que o nosso pai e nossa mãe terrena não puderam suprir. E esse é um grande exercício de perdão para você, que não é pelo outro, sabe? É por você, é pelo seu amor por você mesma, pelo que você acredita, pela vibração que você quer ficar, sabe? Você quer ficar guardando todo esse ressentimento, essa raiva, essa frustração, congelar na criança ferida, você quer, sabe, desabrochar a mulher que você é, uma mulher confiante, uma mulher que conhece seu próprio corpo, uma mulher que tem o poder de decidir sobre a sua vida, sobre o que ela quer e o que ela não quer mais. Isso eu quero aprofundar até mais na semana que vem, que eu me propus a fazer aí segunda, quarta e sexta lives para a gente ressignificar o passado, né? Então eu quero entrar um pouco mais nisso, mas só para dar uma contextualização sobre o poder que tem, sabe? Você tomar a iniciativa, porque a Carol até comentou sobre isso, ela falou assim, nós nos colocamos, nós aceitamos ser rejeitadas. Se a gente é rejeitada, é porque a gente se colocou nesse lugar. Então, em que lugar você quer se colocar daqui para frente, sabe? Eu quero te inspirar a você ver que você tem as rédeas da sua própria vida na sua mão, né? E isso é um grandíssimo estudo, isso é uma coisa muito importante, porque nós mulheres, nós fomos por muito tempo ensinadas
que nós temos que ser obedientes, silenciosas, seguir aos padrões e às normas da sociedade. A sociedade não quer uma mulher selvagem, uma mulher livre, uma mulher com decisão, uma mulher que só faz aquilo que quer, uma mulher criativa. Não, a sociedade quer pessoas servindo o sistema, e pessoas servindo o sistema não são pessoas criativas. Então, esse movimento que a gente está fazendo, ele é uma grande desconstrução. E eu acho muito importante, assim, a gente estar aqui, porque a gente acredita nisso, de alguma forma, todo mundo que está aqui acredita nisso, né? Acredita que nós juntas, mulheres se unindo, temos algo para tirar de todos esses encontros, né? Que eu estou tirando e eu vejo que muitas pessoas estão também, né? Deixa eu ler aqui os comentários. Eu sinto um movimento muito específico no meu útero, meio que sinto a ovulação. Antes dos encontros, eu achava que eu era doida pela sensação. Criatividade, aumento da libido, força, autoestima elevada. E deixa eu perguntar, alguém percebe aqui vontade de realização, confiança, sexualidade, beleza, o próprio muco que sai, poder pessoal imenso. Vocês percebem a diferença do muco? Ele fica tipo uma clara de ovo, assim. Por quê? Porque essa clara de ovo, ela é o que conservaria o esperma, o que manteria ele vivo. Por isso que ele fica assim. Oi, desculpa. Você pode falar a frase de novo da família humana? Porque eu perdi o final. Ah, tá. A frase é a seguinte: a nossa família humana, ela não tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades. Então, nesse momento, a gente se conecta com a nossa mãe e nosso pai divino para preencher as lacunas que a nossa mãe e nosso pai terreno não foram capazes de preencher. E é aí que entra a deusa. Esse livro que eu tô lendo, ele é muito incrível, porque ele é super científico e cabeçudo, mas ele fala da deusa. Porque a deusa não é um papinho, gente. A deusa é uma coisa que tá na ancestralidade feminina. Os primeiros registros que encontraram nos desenhos das cavernas eram desenhos de vagina. Vocês têm noção disso? Eram desenhos de vaginas. Desenhos, coisas que simbolizavam o feminino, porque o feminino era muito honrado como divino, como a fonte da criação. Isso vem por milênios, sabe? Faz pouco tempo, se a gente parar para pensar, que a gente perdeu isso. E então tá super no momento da gente resgatar, cada uma ser uma ação, né, dessa força. Bom, acho que por esse tema tá ok. E aí eu queria falar um pouco da confiança, né? Você sente que você é uma mulher confiante em você mesma? Se sim, faz assim, se não, faz assim. Olha, a maioria sente, hein? Mais ou menos, temos mais ou menos. Sim. E então, alguém que falou que se sente confiante, gostaria de partilhar um pouquinho o que é essa confiança para você? Faz assim, sim. Eu. Fala. Não fala nesse tom, não, que eu fico mal. Fala. Desculpa, tô um pouco sentida. Eu queria perguntar. Não queria perguntar agora, não. Vou falar da confiança. Ai, gente, eu me acho a rainha do mundo. Sério. Não tem ninguém que cabe com a minha autoestima. Muito boa. A pessoa fala assim, nossa, você tem uma autoestima incrível. Eu falo, realmente, eu tenho. É porque eu acho que eu tenho que me colocar pra cima. E quando eu me coloco pra cima, eu ergo muitas mulheres junto comigo. Entendeu? O Cal tá entendendo essa conexão. Então, eu comecei a ver que quando eu me colocava pra cima, as pessoas ao meu redor entendiam as habilidades dela, o quanto elas eram poderosas, porque, principalmente na escola, né? Eu tô terminando o ensino médio, as pessoas se limitam àquele conhecimento. Nossa, eu sou ruim em matemática, eu sou ruim em inglês, nossa, eu sou um lixo, eu não sirvo pra nada. E não é sobre isso, sabe? Quando eu comecei a explorar muito isso em mim, tipo, retomar pintura, retomar desenho, retomar coisa que envolva a criatividade, anotar a minha ideia, escrever, concretizar, para mim, concretizar, de passar para um papel ao invés de ficar só na mente, né? Porque suas ideias são boas, ou se não forem, na sua concepção, né? É tudo uma questão de perspectiva. Se ninguém te falar, eu vi uma coisa uma vez sobre os três eus, né? Que um vai ser o que o outro fala da gente. Posso estar errado. Mas o que o outro fala da gente, a gente acredita. Igual, meu nariz é assim. Eu amo meu nariz, mas se alguém falar que meu nariz é feio, eu vou achar que meu nariz é feio a partir dali. Então, assim, é sobre você se levantar
e dar esse exemplo de eu quero mostrar, não é que eu quero mostrar pra outra que eu tô bem, mas assim, eu quero mostrar pra outra que ela pode estar bem também. E tá tudo bem, eu não preciso dessa rivalidade feminina, sabe? Então acho que o feminismo e outros movimentos me auxiliaram nesse processo. Foi esclarecedor em muitos aspectos. Muito legal, querida. Obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar sobre? Vamos lá, cadê as mulheres confiantes que estavam aqui? Ai, ai. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, a lua cheia. Vamos lá. Vai lá, Carol Macia. Oi, meninas! Então, há alguns momentos eu me sinto confiante de poder me colocar em primeiro lugar e falar, não gosto disso, me sinto desconfortável e colocar minhas exigências em primeiro lugar. Já em outros momentos, eu acho que quando mexe muito com família, que é uma coisa que eu passei como patinho feio, quando eles se colocam diante de mim, eu automaticamente me retraio e me sinto patinho feio. Então, eu acho que varia muito. Quando eu estou em um lugar que não é a minha casa, e quando alguém bate de frente comigo em alguma situação, eu consigo me levantar e falar. Mas já em outros, por exemplo, em casa, olha, Carol, você que está fazendo, não é legal, você tem que mudar isso. E aí eu meio que concordo, fico de cabeça baixa, mais introspectiva. Então, é isso que eu sinto, que em alguns momentos eu sou confiante em outros ambientes, mas que já em outros nem tanto, eu abaixo bastante. Isso é super normal, Carol. Acho que... Lu, pode... Opa, desculpa. Pode falar? Pode sim. Cadê? Minha câmera tá quebrada. Ah, tá bom, pode falar. Então, eu ia falar que eu sou total contrário da Carol. Em casa, gente, eu sinto que eu posso, sabe, falar o que eu penso, que eu posso me posicionar, que eu consigo, e vamos. Já em outros lugares, gente, eu me sinto uma ameba de verdade em alguns momentos, sabe? Depende muito do momento, né? Mas de tempos em tempos, nossa, eu tenho zero confiança fora de casa e com outras pessoas desconhecidas. Eu sempre acho que eu, sei lá, tô sendo inconveniente ou que eu tô fazendo alguma coisa de errado. E já na minha casa, não. Na minha casa eu me sinto total confiante. Eu indo com meus amigos, nossa, domino tudo, posso fazer tudo, vamos mudar o mundo. Mas em outros lugares... Cortou? Não, é que eu não tinha mais nada pra falar. Ah, tá. Entendi. Então, sobre isso, eu acho que o grande estudo pra gente é saber que, os nossos pais, eles têm sim um lugar de superioridade, porque eles vieram antes, porque eles nos deram a vida, porque eles criaram a gente. Então, é muito importante a gente ter esse respeito, a gente saber honrar o lugar deles na nossa vida, né? Saber amar os nossos pais, apesar das dores que eles possam vir a ter nos causado, independente do nível, desde os mais extremos até os mais lights. A gente tem que saber honrar e, de alguma forma, amar os nossos pais, porque eles nos deram a vida, né? Agora, outra coisa é não deixar que isso seja um impedimento de você seguir a sua verdade e ouvir o seu coração, né? Então, pode ser que você em casa fique com muita vontade de falar um monte de coisa que você pensa, mas você sabe que aquilo não vai ser bom para sua relação, de alguma forma com a sua família. Então, ou você se acalma e fala de uma maneira calma, a partir do seu ponto de vista, sem acusar ninguém, ou você dá um jeito de não deixar com que isso te reprima, porque você não pode levar essa repressão que você sentiu de alguma forma em casa para os seus relacionamentos. Senão, o que vai acontecer? Batata, você vai atrair um relacionamento que vai te fazer passar pela mesma coisa, até você curar isso na sua família. Isso acontece muito, gente. A gente atrai relacionamentos amorosos que fazem a gente passar por curas familiares que de alguma forma a gente não passou. E eu até fiquei com vontade de entrar nesse tema com vocês, né? Se vocês ficarem afim, né? Que é de falar um pouco do comportamento dos homens na sociedade de hoje. Por quê? Porque são poucos os homens que têm essa consciência dos ciclos femininos. Então, ou ele já namorou uma mulher que tenha, ou você tem, ou ele não vai saber de nada. E a maioria não sabe de nada. Então, acaba ficando um pouco como um papel nosso, assim,
de com amor, com delicadeza, ir ensinando os homens. Porque, se já é difícil pra gente se relacionar com a gente mesma sem ter conhecimento dos ciclos, pra eles vai ser também. Claro que vai ser. Às vezes eles ficam com essa imagem meio que, tipo, com medo da mulher, né? Tipo, nossa, nunca sei o que vai vir. Pode ser que ela exploda, pode ser que não sei o quê. Não cria uma relação de confiança profunda, de entendimento, né? E quando você pode se abrir com o seu companheiro e, de alguma forma, ele tem que estar aberto para querer conhecer e aprender sobre esse universo, e você tem que estar aberto também para querer compartilhar com ele. Mas a relação fica muito mais profunda porque vocês estão muito na verdade do que cada um está vivenciando, né? Assim, a gente, mulheres, a gente tem ciclos, não tem como negar isso. Você não vai estar feliz o mês inteiro, nenhum ser humano, na verdade. Você não precisa estar triste também o mês inteiro, faz parte do seu ciclo. Por exemplo, hoje eu vi uma amiga minha chorando e eu comecei a chorar também. Eu falei, nossa, tô de TPM mesmo, viu? Porque normalmente eu não começo a chorar só porque eu vejo alguém chorando, entendeu? Falei, nossa, tô de TPM. Pode ser que se eu não tivesse consciência das minhas fases, dos meus ciclos, eu falasse, putz, eu acho que eu sou muito sensível, não sei se eu vou me dar bem na vida com toda essa sensibilidade, qualquer coisinha me magoa. Mas não, quando você tem conhecimento do ciclo, você passa a analisar, a olhar para as situações que acontecem na sua vida a partir de uma perspectiva mais ampla, porque você passa a ter propriedade sobre aquilo de uma outra esfera, né? Você consegue dar um zoom out ali e ver a situação de uma outra forma. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá. Então, alguém quer fazer uma partilha em relação a esse papel dos homens na sociedade de hoje? Aproveitando aí que a gente tá na lua cheia, uma lua cheia de relacionamento. Vai lá, Isadora. Eu queria. Eu achei muito importante essa parte da sua fala, que falou sobre a importância de a gente se colocar como professora, digamos assim, e conseguir dividir isso com eles, de conseguir ensinar, de conseguir se colocar numa posição de, olha, eu posso te explicar isso sobre mim, porque me cabe, né, te explicar sobre o que eu tenho a dizer. Porque existe até algumas falas, então às vezes a gente coloca, né, no feminismo muito normal, a gente usa da sátira e tudo mais, até de uma pegada mais, às vezes mais agressiva, eu diria. Como eu não tenho que ensinar nada para homem nenhum, ele tem que saber, eu tô aqui, faço, aconteço. Só que isso é importante, a gente se impor, né, na ótica da imposição, de se colocar, é muito importante, realmente. Mas tem muitas meninas, eu acredito, né, que tem muitas meninas que veem isso e assumem essa postura de não, é isso aí, eu não posso falar, ele tem que saber, ele tem que vir pronto, eu não tô aqui para ensinar ninguém. E realmente, a gente não tá aqui para ensinar ninguém. Mas o diálogo é muito importante em todas as relações que a gente se propõe a ter, né? Então, quando a gente consegue entender o outro, né, a comunicação não agressiva, né, não violenta, tem muito disso. Então, de se colocar e entender que o outro tem alguma coisa para dizer, ensinar pra gente, mas a gente pode ensinar também, que não há nada de errado nisso, se a outra pessoa estiver pronta e apta para receber, que a gente pode, sim, ensinar alguma coisa. Claro, com certeza. Obrigada pela sua partilha. Eu sinto assim também, né? E eu acho que assim, cada mulher tem que ter consciência do que é aceitável para ela ou não num relacionamento, né? Tipo, tem mulheres que se a pessoa fica um dia sem te responder, já surta. Mas o que é isso, no fundo? Isso é uma insegurança que ela tem com ela mesma, né? Isso não é o cara. Como é que ela permite ficar num estado tão exaltado por causa de uma atitude externa? É tipo assim, se deixar na mão... Gente, se a gente fica dependendo de pessoas, coisas, objetos ou situações para ser feliz, a gente se ferra. Não dá. Então, é muito importante, saber ter esse balanceamento interno, tipo assim, olha, para mim no relacionamento é muito importante a comunicação. Então, se você fica um dia sem falar comigo, sem me avisar o porquê, eu fico chateada. Será que é possível para você transformar isso? Pode ser que ele fale sim, e que aí se ele precisar ficar um dia offline, ele te mande uma mensagem explicando por quê. Agora, se você tem essa conversa com ele, e aí nada muda, e aí passa de novo, e nada muda, e nada muda, e nada muda, aí você vai precisar ter uma conversa com você mesma, para saber,
Ou você para de reclamar e sai desse relacionamento, porque você que tá ficando nesse lugar, você que atraiu essa situação pra sua vida, e você tá todo dia escolhendo manter ela, né? Ou 2, aceitar que seu amor por ele é maior e que você não vai transformar a pessoa dele e que isso faz parte dele, e aí você aceita ele como ele é. E tipo assim, releva, diminui a importância que isso tem pra você. E isso não é só pra essa situação, é pra todas as situações dos relacionamentos, né? Então eu sinto que isso é uma coisa muito importante. E uma outra coisa muito importante é a capacidade de não brigar, gente. Eu tenho uma impressão que às vezes, ou às vezes, por exemplo, dos pais, que a gente viu nossos pais brigando, ou coisas inconscientes mesmo. Meu, tem gente que parece que gosta de brigar dentro do relacionamento, que não consegue ficar sem brigar. O que a briga vem? Vem de uma exaltação, normalmente. Vem de um apontamento de dedo, de você acusar outra pessoa porque ela não supriu a sua necessidade, né? Não, porque você não sei o quê, porque você fez isso, porque você é desse jeito, X, Y, Z. E aí, meu, você acha que dá vontade de conversar? Me põe no lugar do homem também. Você acha que dá vontade de conversar amorosamente com uma mulher que chega gritando com você e te acusando de um monte de coisa? Não dá vontade de conversar com a pessoa. E aí, o que ele faz? Às vezes ele responde. E ele começa a gritar também. Aí os dois choram, aí depois nos passa 2 dias, se perdoa, te amo, meu bem, não sei o quê. Isso não é saudável, sabe? Você fica perpetuando uma relação o tempo todo, uma vez por semana rola uma briga, os dois explodem, gritam com o outro, jogam objeto um outro, sei o quê, depois fica tudo bem. Gente, a gente tem que se desviciar desse vício que a gente tem de brigar, sabe? É um movimento de você saber que se você tá muito exaltada, não é a hora de você conversar com a pessoa, é a hora de você ficar em silêncio e cuidar de você. E não esperar que o outro vá resolver o seu problema, né? Sim, eu sinto que para um relacionamento saudável acontecer, os dois precisam estar muito íntegros de si, porque senão um bota todo o peso da vida em cima do outro, então tudo que não tá certo na minha vida, o outro que tem que cuidar e vice-versa. E aí, meu, a relação fica com um peso que não deveria ter. A relação ela é para ser leve, ela é para somar na nossa vida, ela é para trazer belezas, primores, para ser um exemplo de amor, é para enriquecer a nossa vida, ela não é para ser um peso, né? Então, eu sinto que é por aí, assim, sabe, esse processo, né? A Lari tá falando que cresci vendo meus pais brigando, quebrando vaso, jogando panela. Morro de medo de inconscientemente me tornar essa pessoa. Você já tem consciência que você não quer ser essa pessoa, então não seja. Na hora que você sentir uma raiva e ficar com vontade de explodir, o que você vai fazer? Você vai respirar e falar, essa é a pessoa que eu quero ser? De verdade? É mais importante eu dar esse berro com essa pessoa ou é mais importante eu ser fiel ao que eu acredito no meu coração? Porque nesses momentos de briga vem o nosso ego, querendo estar certo e querendo ter razão sempre. E aí é difícil às vezes a gente silenciar, a gente pedir desculpa depois da discussão, reconhecer os nossos pontos fracos. Isso tudo é um desafio, é uma desconstrução. Até porque uma coisa que muitas mulheres fazem é o quê? Ficam acumulando as coisas que estão erradas na relação para chegar uma hora que ela não aguentar mais explodir em cima do cara. Não, porque aquele dia você demorou para responder, e aquele outro dia você falou que ia chegar às 8, chegou às 9, e aí naquele outro dia você ficou de me ligar e não ligou, e aí quando a gente foi sair, você ficou conversando com aquela menina e eu não gostei, e aí não sei o que. Aí o cara já assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Não, gente, aconteceu um incômodo, limpa, sabe? Limpa para não ficar acumulando, senão gera peso no relacionamento. Olha, eu preciso te falar uma coisa. Quando você fica de chegar às 8, eu organizo o meu dia inteiro pra te encontrar às 8. Aí você vem chegar às 9, eu fico chateada. Eu não sinto que você tem um comprometimento na nossa relação da mesma forma que eu tenho. Falar com calma, falar do seu coração, o que você sente, o que tá vivo. Porque esse é o caminho para os relacionamentos do futuro. Se a gente quer ser mulheres empoderadas, de verdade, a gente tem que sair desse arquétipo que foi criado muito pelas feministas em 1970, que é o da mulher que não precisa do homem, que todos os homens são horríveis e que só precisa de mulheres na sua vida, sabe? Então a gente tem que se desvincular disso, porque isso gerou o quê? A guerreira ferida, né? Falam que primeiro a mulher passou pelo exemplo daquela mulher submissa que ficava em casa cuidando dos filhos, lavando a louça, cozinhando. E aí que depois disso a mulher ficou tão revoltada por essa submissão master de toda a sua criatividade, de tudo que representava ela ficou simplesmente servindo ao marido, servindo aos filhos, servindo à casa e não fazia nada por si. E aí veio essa explosão
feminista que ficou a guerreira ferida. O que é a guerreira ferida? É a mulher super poderosa, mas que na verdade não respeita de verdade os seus sentimentos. Porque no fundo ela está se escondendo pela máscara da fortuna. A máscara da que nada me magoa porque eu sou super poderosa. E isso também não vai te fazer bem, porque uma hora essa conta vai chegar. Você só tá pondo embaixo do tapete, fingindo que não tá vendo, mas uma hora essa conta chega. Então, é saudável saber ser vulnerável. É saudável você falar o que te magoa, você reconhecer o que realmente não pegou pra você, o que você quer ver transformar em você também. Você pode falar, olha, isso daqui tá me magoando demais. Eu não quero que me magoe tanto assim. Eu também vou buscar exercitar, ficar mais calma se isso vier a acontecer de novo, de você atrasar, tá bom? Sabe? Também, né? Mostrar que você tá ali, porque relacionamento é 50-50, gente. 50% é nossa responsabilidade, 50% é do outro. Não tem outra história. Se você acha que o outro tá cagando demais, você sai da relação. Agora, ficar lá reclamando não faz sentido nenhum, né? Então, eu queria trazer também esses pontos, né, em relação aos relacionamentos amorosos, porque é um ponto que é muito vivo na nossa vida, né? Toda mulher, ainda mais a gente aqui que é mais jovem, sonha em ter um bom namoro, sonha em ter um relacionamento saudável, tem um pouco esse, não sei se todas, né, mas tem um pouco esse arquétipo da princesa, né? De querer ser tratada como uma princesa. Não tem nada de errado com isso, porque você é uma princesa. Agora, como que você se porta em relação ao outro? Você se dá todo esse amor que você quer receber? Né? Você se cuida tudo que você quer que o outro te cuide? Você se dá toda essa atenção? Você realmente se dá todo esse valor? Você reconhece o que você merece, o que você quer numa relação? Então, porque começa de dentro, você vai atrair uma pessoa que está na mesma vibração que você, né? Se você acabar se envolvendo com uma pessoa que não tem nada a ver com você, você vai sair dessa relação para você atrair, encontrar uma pessoa que realmente tem a ver com você. Porque se você fica num relacionamento que não tá te satisfazendo, você não tá aberta para o universo te trazer uma nova pessoa que vai encaixar melhor com você também. Então eu vejo que muitas mulheres também, e eu também, às vezes ficava com esse medo da escassez, né? Putz, mas se eu terminar com ele, quando é que eu vou namorar de novo, hein? Porque todo mundo gosta de namorar, né? De fazer sexo, de beijar e tal. Putz, quando é que vai ser? Ai, será que não é melhor eu, sabe, relevar isso e tal? E até um ponto pode ser que seja melhor você relevar isso e se firmar no amor da relação. E pode ser que as dificuldades passem. Acontece isso também, já aconteceu no meu relacionamento também. De eu chegar num ponto de falar, pra mim não dá mais, e aí, na mesma hora, a coisa se transformar e mudar e a gente conseguir ir pra um outro grau na relação. Então, rola essas coisas, só que é isso, você precisa sempre estar consciente que você tá sendo a mulher que você quer ser no seu relacionamento futuro, mesmo que se não for no presente. Então, a pessoa foi grossa com você, você quer ser grossa? É esse tipo de relacionamento que você quer manter ou não? Porque se não eu lembro que sempre nos momentos, nos relacionamentos que eu tive, que alguma situação apertou, principalmente no meu último, eu pensava assim, eu tô sendo a mulher que eu quero ser, eu tô me firmando no que eu acredito, e se não é pra ser com ele, é porque vai aparecer uma pessoa muito melhor pra encaixar comigo. Porque eu tô na minha essência, eu tô na minha verdade. Então, só que pra eu conseguir chegar na minha essência, na minha verdade, doeu pra caramba. Eu tive que desconstruir várias máscaras, eu tive que ficar vulnerável, é quase como se tivesse de carne viva na frente da pessoa, ainda mais no começo, sabe? Então não é uma coisa super fácil também, mas é uma coisa que compensa depois. E eu queria ouvir um pouco como é que está ressoando. Eu tô aqui gritando pra falar, minha alma está gritando. Então, Lu, eu tenho algumas questões e eu acredito que você esteja muito iluminada para me responder hoje. Eu tenho algumas questões, igual você falou naquele áudio, que eu até respondi com o masculino, em relação a parentes e tudo mais, e hoje em dia eu tô tentando lidar com isso. Só que eu sou a pessoa que não faz a terapia, né? Então estamos aqui lidando. Sendo que muitas das vezes eu sinto insegurança em relação a externizar isso, de tipo assim, não vai dar certo, é melhor largar daqui porque vai acontecer comigo, tá entendendo? E tipo assim, colocar a minha insegurança do passado nessa criança ferida no presente. Não é a pessoa. Sabe, a pessoa tá tipo assim, tá no processo dela, claro, mas a pessoa tá... Sabe aquele tipo de relacionamento, igual você falou, muito saudável, que você chega a estranhar, que você quer aquela briga? Por muito tempo eu fui essa pessoa. Hoje em dia não mais, entende? Mas às vezes eu externizo essa criança ferida, de tipo assim, me colocar como, se deu errado pra ela, vai dar errado pra mim também.
Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, depois de um tempo, por nunca ter tido um relacionamento longo, por ter tido muita insegurança antes, por ter tido uma outra pessoa que eu discutia, ou que eu me sentia insegura, ou por não ter a cabeça que eu tenho hoje e tudo mais. Rai, eu não entendi o que você sente que eu posso... É porque, às vezes, a lua... Aí, igual você falou, essa questão da lua cheia. Normalmente, eu fico pra menstruar, né? Fico tipo de TPM. Na lua cheia, eu queria saber o impacto disso e tudo mais. E essa questão de trazer o masculino, dessa criança ferida e tudo mais, de muitas das vezes resgatar isso por eu não fazer terapia e etc. A TPM na lua cheia, ela quer dizer que você está menstruando na lua minguante, né? Então, eu sinto que é um momento de limpeza e purificação menstruar na lua minguante. Porque você tá, a lua nova, você já tá mais semeando o futuro. A lua minguante, você tá se desfazendo do passado, né? Então, quando eu tô menstruando na lua cheia, eu percebo na lua minguante, desculpa, eu percebo que são coisas, aparecem o quê? Coisas na minha vida, na minha rotina que eu tô precisando transformar, já pro próximo ciclo, se possível, né? E aí, na lua cheia, a gente acaba ficando de TPM. O que eu acho que isso potencializa é também o nosso poder de fazer rituais que favoreçam aquilo que a gente quer que aconteça. Porque tem muita gente que considera que a TPM ela é a fase que a mulher fica feiticeira. Por quê? Como você está vendo todos os pontos ruins, na TPM a gente tem facilidade em ver o que não está bom na nossa vida, você pode o quê? Aproveitar essa lua cheia para fazer rituais simbólicos que façam com que você entre numa vibração de atração daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Tá fazendo sentido? Tá. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar um ritual que eu tenho, né? Esse colar aqui, ele é o meu colar de lua cheia, eu só uso ele na lua cheia. E nele eu fiz um banho com água do mar, para limpar e purificar e fazer com que isso seja mais do que um objeto, mas sim o simbolismo que eu coloquei nele, de trazer essa beleza, essa clareza. Vou até colocar ele aqui, já que a gente está no nosso encontro. Trazer essa beleza, essa clareza, essa exuberância feminina e de me ajudar a canalizar essa energia da lua cheia para minha vida. Porque a lua cheia é maravilhosa, ela é a grande mãe, ela é a criadora, a força da criação. Então, esse ritual de você ter um objeto, pode ser um colar, um brinco, uma pedra, que te relembre de algo relacionado àquele momento, é muito bacana. Porque a nossa vida ela é feita de simbolismos, né? Então, a nossa mente, quando você vê um P em volta do círculo vermelho, você já sabe que aquilo significa pare, né? Então, a gente é toda conduzida com simbolismos. Então, você coloca um simbolismo emocional numa pedra e usa ela numa fase, aquilo passa a ter um poder mágico sobre você de alguma forma. Porque isso não é uma magia, tipo assim, magia de circo ou magia, ai, não, eu não acredito em mágica. Isso não tem a ver com você acreditar em mágica ou não, isso tem a ver com o poder da sua consciência sobre a sua realidade e o seu ser. Então, por que essa peça tem uma magia para mim? Porque eu coloquei nela. Porque eu fiz ela ter. Porque eu criei essa realidade. Entende? É um lugar diferente do que o que muita gente acaba empacando. Tipo, não, eu não acredito em nada que é místico. Tipo, a pessoa está se fechando para uma realidade simbólica que faz parte da existência humana desde os primórdios da humanidade. Então, eu queria fazer essa partilha aqui com vocês. E mais alguém quer falar algo sobre essa relação do masculino? Compartilhar uma história, compartilhar o que sentiu, compartilhar se fez sentido, se não fez. Eu acho que é muito importante a gente se ouvir aqui. Eu não quero ficar só eu falando, sabe? Eu quero que seja também um círculo com... Ô Lu, eu acho que, sabe uma coisa que eu acho muito forte, eu percebo isso também, e tem tudo a ver com o que você está falando, quando a gente entende que
de alguma forma, é sempre um processo nosso e que a gente tem que tomar cuidado para não ser esta mulher que está buscando a perfeição, a pessoa perfeita, mas que também você não pode se contentar com pouco. Então, eu vejo em muitos momentos isso. Eu tive alguns relacionamentos e em vários momentos eu percebi, e nunca dei muito ouvido para isso, mas que eu tinha medo, na verdade, do que os outros iam pensar, do que a sociedade ia pensar, putz, de novo ela terminou, essa mulher tem algum problema. De novo isso aconteceu, não é possível. E aí eu sempre fui muito consciente, eu até fiz uma live que eu falei de relacionamento e eu sempre fui muito clara, assim, e até matemática, eu brinco, e os meus namorados sempre souberam disso, noivos, maridos, enfim, da regra dos 3. E eu acho isso muito legal e eu fiquei com vontade de falar, porque é muito esse espaço de conversa, dedicação, mas você não pode ficar preso numa coisa que não é sua. Então, olha, eu tive um dos namorados que o término foi porque ele era muito ciumento, mas assim, muito. De colocar itinerário no Waze, você chegou e não me avisou. E aí eu falei assim, eu sou uma pessoa que falo muito, talvez isso possa ter despertado essa situação de controle em você, mas assim, pra mim não dá, ok? Primeira vez que eu estou te comunicando, assim, eu entendo isso que você tá passando, a gente pode tentar desconstruir junto, legal. Passa, outra vez. Daí a terceira vez é sempre o meu checkmate, eu falo assim, olha, uma vez, 2, pelo mesmo motivo, você brigar 3 vezes pelo mesmo motivo, na 4ª vez, eu não tenho mais energia para lutar por isso. Eu hoje tenho 20 e tantos anos, 20 e poucos anos, e eu quero ter a chance do universo me trazer essa pessoa. Então, sejamos amigos, e eu sou amigo real, assim. Nós somos amigos, tipo, hoje ele é meu vizinho, inclusive, né? Namoro uma menina do mesmo prédio, que essas coisas acontecem na minha vida. Namoro uma vizinha do mesmo prédio, juro pra você. E foi lindo o dia que ele me chamou pra jantar pra contar isso, cara. Olha, eu quero que você saiba, eu amo a sua família, eu amo você, eu aprendi demais. E talvez a gente se esbarre. Tem alguma questão? Porque senão eu posso não ir na casa dela. Eu falei, zero problema, maravilhoso. A gente se encontra na piscina e tá tudo muito bem resolvido. Eu acho que porque a comunicação sempre foi muito clara. E isso foi passando e ninguém tá livre, sabe? Eu tava noiva até 4 meses atrás. Um processo lindo, incrível de entrega, eu pedi pro universo, veio. E aí eu descobri algo que pra mim é inegociável. Se a pessoa tem uma relação com o trabalho que é dúbia, que tem um processo assim, né? Enfim, aquelas que vai entregar, né? Mas assim, se faz algum tipo de negócio escuso, por exemplo, de, sabe assim, passar a perna aqui, passar a perna ali, por uma questão de, sabe assim, eu mexo com importação e exportação, no meu vocabulário isso chama contrabando, sabe assim? Tipo, um negócio meio esquisito, feio. E um noivado que eu nunca sonhei que isso ia acontecer. Isso estava tudo muito certo, veio a pandemia, veio uma oportunidade, a pessoa caiu no erro. E aí não precisou nem ser a terceira vez, amigo. Comigo, não. Ponto final. E eu posso te chamar mais do que tudo, tá tudo certo, vou continuar. Mas assim, meu parceiro de vida, construir uma jornada com uma pessoa que eu não vou ter segurança, que vai conseguir passar pela crise de uma maneira ética, eu sinto muito. E é um espaço de puta que pariu. É exatamente essa sensação, de novo, de olhar e falar assim, ô universo, porra, eu sou muito da hora. Mais uma vez, você vai me dar essa rasteira. Mais uma vez, pra eu ter que ter essa inteligência emocional que eu tanto falo, que eu tanto estudo, precisa ser tão profunda essa luta. Então, assim, e uma coisa muito louca, em outros cenários da vida, isso sempre flui muito bem. E nos relacionamentos, direto, umas paradas que eu falo assim, gente, só a Carolina, sabe assim? Termina, o ex mora no coisa, aí termina por causa do Condor Blanco, volta, tá lá no Condor Blanco abraçando o Diabo. Contei essa história na live, inclusive. Sabe assim? Tipo, umas coisas que eu falo assim, gente, que jornada. Mas eu amo, na verdade, eu amo. Eu olho assim, tem hora que eu dou risada. Eu falo assim, gente, eu vou escrever um livro, novela mexicana, pra mim não será páreo. É assim, só história maravilhosa. Mas eu acho que o lance dessa ressignificação, tipo, eu dei meu máximo em todas as minhas relações. Então eu não tenho essa dor. Ai, mais um, pois é, pessoal, você vê, mais um, que coisa, acontece, o próximo agora vai. E se não for também, é o próximo.
de ter uma segurança de que a única coisa que eu tenho controle são sobre as minhas atitudes. Você tá livre? Ah, ainda bem que eu tava noiva, não tinha casado, não tinha filhos, mas isso poderia acontecer lá na frente e eu ia ter que ter a mesma força. Cara, eu não vou ficar num lugar que não me cabe, um lugar que me faz mal. Eu não vou aceitar ser esse patinho retraído. Eu sou o cisne. Que seja o cisne com uma lista de ex-namorados. Que seja, sabe assim? Então, acho que isso é muito legal da gente entender que é 50-50 e que você é responsável pelo seu 100%. É um 50% que é 100%. Você tem que estar íntegra ali, sabe? Não se deixar levar essa pressão social, essa pressão do outro. Você nunca vai encontrar alguém assim, alguém que faça tudo isso, que te dê uma aliança dessa, uma casa dessa, sabe assim? Porque vai vir sempre isso. E você vai falar assim, você realmente não me conhece, meu anjo. Você tá achando que eu tava aqui por causa de tudo isso aqui? Que pena. Então, a gente precisa se fortalecer para que a gente consiga nutrir relações saudáveis com esse masculino, né? E quanto mais jovem a gente saca isso, eu tive a sorte de sacar isso muito jovem, de não me permitir ficar em lugares por estar carente ou porque a sociedade queria que eu tivesse ali. É isso aí. E tá bem, assim. Enfim. Legal, Ká. Muito boa a sua partilha. Tem um comentário aqui que eu fiquei com vontade de ler, que falou assim, ó. Da Tamires. Para ser sincera, eu nunca consegui namorar com alguém. Toda vez que eu penso em estar com alguém, eu me imagino presa e eu quero ser livre. Então, o que isso está falando? Que quando você pensa em relacionamento, você pensa em prisão. Quer dizer que isso está associado para você. E você tem que refletir realmente essa associação que você quer fazer. Quando você pensar em um relacionamento, você quer pensar em prisão. Porque é uma construção nossa. De alguma forma, pela sua história de vida e pelo que você já passou, você construiu isso dentro de você. Agora você tem que ver se você realmente quer manter essa crença ou não. É uma escolha, né? A liberdade, ela não vem de você não ter um compromisso amoroso. Ela vem de você ser fiel ao seu coração. Porque muitas vezes um compromisso amoroso é a sua fidelidade ao seu coração. Então, tem que tomar cuidado, porque senão às vezes você fica presa nesse aspecto que é o da guerreira ferida, é daquela mulher que não quer se comprometer com ninguém, porque ela quer ser sempre livre e exuberante e estar para todos, mas tem horas que quando a gente quer ser tudo para todo mundo, a gente não é nada para ninguém. Então, vale refletir sobre isso. Não estou falando que é para você namorar, que não tem outro jeito de ser feliz, não tem nada a ver com isso. Mas estou falando de você fazer esse estudo sincero com você mesma, do porquê que você não quer se envolver lá no fundo. Medo de não querer se sentir presa, ela é de alguma forma uma máscara de uma guerreira ferida. Uma mulher que quer sempre a liberdade. Agora, o que tem nisso mais profundo? Pode ter pode ser assim, que você não quer de jeito nenhum ser rejeitada, então você prefere sempre rejeitar primeiro, por exemplo. Isso é muito comum. E pode ter mais um monte de coisa. Então, vale... Oi, peraí. Oi, cadê? Pode falar? Pode? Quem tá falando? É a Tá? Larissa. A minha câmera continua quebrada. Olha só, eu nunca tenho com quem perguntar essas coisas, então eu já vou aproveitar que a gente tá falando sobre essa insegurança de relacionamentos. Vai lá. Qual que é a minha questão? Na minha família toda, tem, assim, uns 20 casamentos. Os 20 acabaram com traição. E, assim, todo mundo, sabe? Todo mundo tinha 3 amantes, aí descobria que a pessoa também tinha relacionamento com homem, era sempre da parte do homem, né? E aí tinha relacionamento com outros homens, tinha 3 amantes, tinha amante prostituta e tinha não sei o quê. Recentemente, mês retrasado, meu tio acabou o casamento e na mesma semana foi morar com a amante. E aí a minha tia, no outro mês, terminou o casamento, descobriu que meu tio tinha 3 amantes e namorava com homem e etc. E aí esse mês, minha mãe descobriu que meu pai também tinha mais 2 mulheres em outras cidades. Enfim. E aí a gente vai descobrindo coisas da família. E aí, gente, eu tô adorando as reações. E aí todo mundo que
que falava assim, ai, não vai acontecer isso comigo. Aconteceu e aconteceu pior, sabe? A minha família toda é essa novela mexicana, sempre essa situação se repete, sempre acontece de um jeito pior. Então, eu tenho medo de entrar em um relacionamento, eu tenho medo de me envolver com essa pessoa e acontecer tudo isso, sabe? E eu fico assim nessa coisa de, não vai acontecer comigo porque eu tô tendo conhecimento dessas coisas. Só que como que eu olho pra isso e falo, não vai acontecer comigo, sendo que aconteceu com a família toda, sabe? Então eu tenho muito essa questão nos primos também, todo mundo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa para, né? Quantos anos você tem? Vou fazer 18. Você não tá pensando em casamento ainda, então, né? Não, Tá. meu Deus. Ninguém aqui vai me casar até os 22 anos. Espera. Não quero. Não casa, aquelas, Não porque minha quero. mãe falou tanto. Eu falei assim, eu vou. Mas assim, gente, é real, a gente muda. Não precisa casar, namora, entendeu? Vai de boinha, você não precisa dessa... Porque você vai casar só porque você quer. Ai, gente, não casa, é sério. Namora, tá tudo bem namorar. Por que quer apressar tantas coisas? É titia que tá falando. Não Mas eu acho que a minha questão nem é só com casamento, é com relacionamento em geral, sabe? Ô, Lari, vou falar de uma outra perspectiva. Ouvindo sua história, perdão por ter em algum momento dado uma risadinha, com o maior respeito. Não, menina, até eu dou risada, não tem problema, não. Mas, enfim, assim, a gente dá risada porque chega a ser absurdo. Você fala assim, gente, como é que pode todos esses caras serem tão, né, terem tanto essa perspectiva? E acho que isso é um dado muito cultural, regional, familiar, né? Do homem poder, enfim. Mas eu acho, Lara, que, assim, tem horas na vida que a gente tem que ser muito prática. Só de você já estar consciente disso já é um processo. Mas, assim, o lance as outras pessoas são outras pessoas. Você pode nutrir esse medo e esse medo ficar gigante. Eu acho que é um ponto de tipo, não vou olhar pra isso, não vou ligar. Eu vou ser uma mulher, e eu tenho até uma opinião, eu falei na live de relacionamento sobre traição. Eu acho que você tem que ser uma mulher tão forte a ponto de, se a pessoa me traiu, ela foi lá, ela perdeu, eu não vou aceitar essa traição e eu vou me distanciar dessa pessoa, eu estou bem comigo, entendeu? Vou sentir falta e tal, mas assim, qual o problema se ela te trair? Qual o problema? Se você tem hoje, com 18 anos, essa consciência, você viu que isso pode acontecer, isso é uma possibilidade, isso de alguma forma passa pelo seu horizonte, você lute para ser uma mulher forte, para se entregar sim, mas e daí? E se te trair de novo? Qual que é o problema se um cara te trair? Qual que é o lance? Você vai ter que ir embora, ele vai puxar seu carro, mas você é uma mulher independente, você lutou para isso aí. Hoje em dia, e ainda bem que isso mudou, a gente não precisa mais de ninguém perto da gente, ainda mais alguém que não entrega o que a gente quer. Então, eu diria para você assim, é uma situação bosta, um cocô. Chore, fique triste pela sua mãe agora nesse momento, mas primeiro, é uma questão dela. Entrega esse problema para ela, para o seu pai, para os seus outros parentes que viveram isso. A sua jornada, você já vai construir, vai fazer uma experiência positiva disso. E daí, se te trair? Que pena que precisou fazer isso. Vai embora, meu amigo, ou eu estou puxando meu carro e indo embora. Não se prenda nisso. Lute, sim, e você tem estudado muito, conhecimento, acho que essa foi o grande ponto de virada da mulher, conhecimento e independência financeira. Lute por isso, para ter o seu espaço e a sua força, para que você possa estar com alguém porque você quer, porque você ama e não porque você depende dela. Isso é muito importante. Isso, desde sempre, isso tem que estar no seu horizonte. E não deixar se envolver, não deixar ser cuidada, não deixar... Eu até brinco. Eu não posso ser bancada, eu não posso... Não tem problema nenhum um homem oferecer um restaurante, um jantar, uma casa, se ele tem mais coisas. O problema é que você entenda que você depende daquilo e que você não está fazendo o seu. Aí eu acho que é uma questão. Precisa ser muito bem conversado essa independência emocional e financeira e intelectual, tá? Então, desde já, vocês são meninas muito jovens, é o processo de construção da sua independência. Minha mãe sempre falou isso. Eu criei vocês para que vocês estivessem em relacionamentos por vontade e nunca por dependência. Então, acho que a traição, ela perde muito o impacto quando você entende que você tá porque você quer. Então, você não vai perdoar aquela traição? Ok, tchau. Ponto. Você não quer estar ali.
porque aquilo não te faz bem. Você não precisa estar ali. Eu sei que falando é mais fácil, né? Os acontecimentos são muito variados, tem muita possibilidade, mas acho que se você já guiar a sua vida pensando nisso, talvez seja importante ser uma pessoa independente que vai nutrir relacionamentos porque eles te fazem bem e eles agregam. E nunca por uma dependência. Acho que é isso, que ela se empolgou. Ai, perfeito, sempre. Obrigada. E tem mais um ponto que eu gostaria de agregar, que é que um valor que você pode ter para os seus relacionamentos é a transparência. Você pode zelar por esse valor. Você pode construir isso a ponto de que, se chegar um momento da relação que a pessoa que você está se relacionando fique com vontade de ficar com outra, que ela venha e te fale isso, sabe? Que tenha a maturidade de falar, olha, é o seguinte, eu te amo, eu amo estar com você, mas eu tô com uma vontade muito grande de ficar com a pessoa X, ou com outra pessoa, ou com ter outras experiências. Como é que a gente pode lidar com isso? Da melhor forma, né? Construir esse diálogo junto. Eu tenho um casal de amigos que eles estão há 5 anos juntos e aí eles acabaram de abrir o relacionamento deles, mas eles ainda estão juntos. E eles têm os acordos deles lá, que eu não entrei em detalhes, mas que pode ser que, sei lá, se ficar com outra pessoa vai falar, tem que falar que namora e tal, e que eles não deixaram de se amar por causa disso e nem precisou rolar uma traição. Rolou uma conversa onde eles decidiram que então iriam abrir a relação, né? Então, isso é um papel dos dois de zelar, né? Você tem que deixar um campo seguro para que a pessoa sinta a vontade de abrir o que está vivo dentro do coração dela. Seja uma coisa mais suave, seja uma coisa cabeluda como essa. E, consequentemente, você tem que escolher estar com uma pessoa que demonstre que tem essa abertura, né? De ouvir. Faz sentido? Faz. Total. Fala. Faz muito, total. Pode falar, Isa, desculpa. Nada. Essa fala, inclusive, mas que me veio uma coisa em mente. Semana passada, estamos no sábado, não, foi essa semana. Dentre as aulas da faculdade, né, tem a disciplina agora de filosofia e foi abordado o tema, gente, aquilo ali, eu queria, né, discorrer sobre aquilo. Eu fiquei pensando assim, como é que pode pensar tão diferente sobre algumas coisas? Dentre o assunto em si, a gente acabou entrando num exemplo que seria de o que é amor, qual é a concepção de cada um sobre o que é o amor. E aí o professor falou que ele é super adepto do poliamor e tudo mais, e que ele vê o amor como uma coisa mais livre e que para ele é super possível você amar alguém, né, ter um relacionamento, ainda que monogâmico, amar alguém e olhar para outras pessoas, e eu super concordo com isso. Apesar de não ter relacionamento e não ter tido um relacionamento, eu, Isadora, acredito que, apesar de você amar uma pessoa, você pode olhar para outras e sentir alguma coisa para outras, ainda que você não queira fazer, de fato, nada. Eu acho, e tem pessoas, né, que apontaram que falaram que não, que quando você ama, verdadeiramente ama, você não olha para mais ninguém, você não tem olhos para mais ninguém, você só tem olhos para a pessoa. Eu acho que isso é muito uma posição de paixão, não seria? Que quando o amor ele acalma, é muito natural você ter olhares em volta e você ainda assim escolher, se for o caso, se for o combinado da sua relação, escolher estar com aquela pessoa. Vocês concordam? O que vocês acham sobre amor? É isso que eu queria saber. Eu acho que as pessoas, nesse caso, não colocam que nós somos seres humanos, né? Nós temos instintos sexuais, nós temos esses instintos dentro de nós. Então, é inevitável que eu olhe para outra pessoa, sabe? E isso não muda em nada o sentimento que eu tenho pelo meu parceiro ou pela minha parceira. Então, acho que eu concordo totalmente com você, não tem nada a ver. Eu não vou deixar de amar o meu parceiro só porque eu olhei para uma outra pessoa e talvez tenha desejado ele, sabe? Não é sobre isso, não se trata disso. Sim. Posso falar? Ui, desculpa. Quem é que quer falar? É a menina que tá... Ui, quem? É a Micaela.
Isso. Ah, tá, pode falar. Então, eu concordo muito. Tá, só um minutinho. Eu concordo bastante com vocês, Isadora, mas acho que em relação a não ter um outro olhar para outra pessoa, acho que está muito atrelado com o que a sociedade impõe. Ah, se você tá com uma pessoa, você não pode mais olhar para ninguém. Você tem que ter olhos, você tem que estar 100% dedicado a outra pessoa. Eu acho que vem muito do preconceito. E aí, atrelado tudo que a Carol já tinha falado das coisas passadas, entendeu? Mas, assim, super concordo com você. Não é porque você tá em nenhum outro relacionamento que você não pode olhar, sentir desejo com outra pessoa, entendeu? Acho que está muito atrelado ao preconceito das pessoas, da própria sociedade, de impor que quando você está em um relacionamento, você não pode ter olhos para mais ninguém, você não pode ter amigos. Isso acontece bastante comigo. Você tem um relacionamento, daí eu tenho bastante amigo homem, menino, e daí as pessoas veem isso com outros olhos. Ah, tem namorado, mas tá falando com tal pessoa, tá conversando com tal menino. Isso é namorado. Mas acho que vai muito da construção, do diálogo entre vocês dois. E ele é super de boa. Mas as pessoas veem isso com outros olhos, entendeu? Eu acho que é muito do preconceito. Tem também esse ponto da desconfiança, né? De, tipo assim, você vê que seu namorado tá falando com uma outra mulher, você já fica louca, achando que você vai ser trocada. Isso é o quê? Desconfiança. Você não acredita em você. Você não acredita, você não tem segurança. Você não tem segurança nenhuma. Você depende da ação dele para se sentir segura. Se ele trocar uma mensagem com outra mulher, que pode ser para ir buscar um pão, e ela é padeira e você nem sabe, você já vai surtar com o cara, assim, que não tinha nada a ver, né? Então, eu sinto que, assim, sobre esse ponto, a primeira coisa é que, assim, nós somos pessoas diferentes. Então, pode ser que para uma pessoa não exista essa possibilidade de você realmente amar com todo o seu coração uma pessoa e ficar pensando em outras e querer se relacionar com outras. A gente tem que respeitar que pode ser que tenham pessoas que se sintam dessa forma. E da mesma forma que para essas pessoas, gente que acha que ama, mas que fica olhando para outras pessoas e com vontade de se relacionar com outras pessoas, são malucas, não estão amando de verdade, né? Então, existem muitos tipos de pessoas. Pra mim, né, eu sinto que assim, não existe só o seu namorado de homem bonito, não existe só você de mulher bonita nessa terra, tá? Fato. Então, pode ser que em um momento vai cruzar uma mulher bonita perto do seu namorado e ele vai reparar nela, ele vai achar ela bonita, porque ela é bonita, e vai fazer o quê? Ué, ela é bonita mesmo? E com o homem é a mesma coisa. Pode ser que passe um cara que você ache lindo, que você fique admirando ele. Não quer dizer que você quer se envolver com ele, nem nada. Né? Eu acho que são pontos diferentes. Uma coisa é você achar que é possível você amar muito e sustentar um relacionamento ficando, se relacionando sexualmente com outras. E a outra coisa é, tipo assim, você reconhecer que o seu namorado não vai achar que você é a única mulher bonita nesse mundo, porque isso é uma ilusão. E vice-versa para você, né? Então, por exemplo, eu quando fui viajar, eu fui para um lugar que tinha só homem lindo. Você acha que eu não reparei? Só tinha gente linda lá. Claro que eu reparei. Isso não quer dizer que eu amo menos meu namorado. Ou que eu não quero estar com ele. Lógico que não. São coisas diferentes. Às vezes a gente até comenta um com o outro. Tipo, nossa, olha que pessoa bonita. Fala, nossa, olha que cara bonito. Ele fala, nossa, olha que mulher bonita. A gente já trouxe isso para um lugar de leveza na nossa relação. A gente não vai deixar com que não é isso. A gente sabe que nosso amor não depende disso. Nosso amor é muito mais profundo do que achar uma mulher bonita ou um homem bonito. Né? Isso é muito superficial perto da profundidade que vem a relação, eu sinto, sabe? Então, é por aí. Eu vejo exatamente esse ponto, que são coisas completamente diferentes. Inclusive, eu acho que isso possa ter relação com o que eu não lembro o nome de quem falou sobre a liberdade e colocar a liberdade acima de se relacionar. Tem muito isso, porque eu não também relacionei. Eu acho que a gente tem um medo muito grande, porque as pessoas, né, ainda mais os homens, têm aquela questão de, porque você é livre, por que você tem tantos amigos, por que você é tão expansiva, por que você fala, eu falo, faço, aconteço. Me conecto muito com a Carol Achute, muito. Uhum. Inclusive, foi minha professora Descomplica, por isso eu acompanho. E eu penso assim, nossa, é muito difícil as pessoas aceitarem que você e você, às vezes você faz, você acontece, você fala, e você abraça, e você chega, e você...
e você quer ser assim, e as pessoas acham que você não pode ser assim, que você não pode, você tem que se enquadrar, né? Que certas coisas não são aceitáveis, né? Você não pode ter determinadas coisas, e eu acho que tudo é um combinado, né? Tudo é o que você estabelece com o outro sobre o que é possível, aceitável. Deveria ser mais, né? É muito importante saber combinar, né? Criar e combinar. a gente acaba tendo esse medo porque a gente sabe que na prática é muito difícil você conseguir, né, ter essa dinâmica. Uhum. Muito legal, Isa. Mas alguém quer trazer algo sobre isso? Gente, pode abrir o coração, a gente só tá entre mulheres aqui. Vocês veem como a gente cria um campo sagrado quando a gente está entre mulheres? Né? O quanto é interessante isso. Tem uma coisa que eu tinha até pensado em fazer hoje, eu queria saber a opinião de vocês, que é o seguinte. Eu pensei em chamar o meu companheiro para ele contar como é que é para ele se relacionar com uma mulher que tem esse relacionamento com os ciclos da lua e como é que foi para ele, né? Tipo assim, ter que aprender tudo isso, porque para ele era tudo novo também, né? Assim, tipo, eu peguei ele meio cru nessa área. E aí eu queria saber se vocês acham interessante ouvir. Sim? Então tá. E Pra aproveitar. gente entender que perfil a gente tem que traçar como objetivo, assim, o que a gente tem que ensinar, o que a gente tem que... Isso que eu pensei, eu já ia falar. Eu pensei a mesma coisa. O que vocês pensaram? Eu vou escrever aqui para lembrar de falar para ele falar. Qual que é o perfil que a gente vai ter que procurar no boy? Ah, não, essa não vai. Não, de como a gente consegue transferir isso, de como de isso como funciona que na passa esse prática, né? conhecimento, né? Sabe? Porque as pessoas não são iguais, elas não vão ser, mas o que a gente precisa, né, colocar, como é que a gente passa isso para as pessoas, né, de uma forma mais natural, mais tranquila. E como que é para ele, como homem, receber esses conhecimentos também, sabe? Porque eu tenho certeza que traz um impacto para a vida dele. Então eu queria saber sobre esse impacto, como que é esse impacto no relacionamento de vocês e na vida dele. Gente, tem um vídeo da Irina que o namorado dela é bem good vibes, bem bruxão, e eles falam sobre isso, porque ele até falou assim, perguntaram, nossa, onde que arranja um homem assim e tudo mais? Já tô terminando, tá, Lu? Onde arruma um homem assim? Aí, nossa, mas às vezes está do seu lado e você tá querendo procurar lá no não sei aonde. Às vezes é um amigo seu que tá ali pronto pra ti. O universo tá ali, aqui, esse aqui, e você tá, cadê? Sabe, embaixo do seu nariz. Então, às vezes, é sobre isso. Espero que não tenha sido só pra mim. Não, imagina. Eita, tô destacada aqui, tô me vendo 2 vezes. E Lu, você podia falar ou em outro momento, acredito eu, né, devido ao horário, quando que você se sentiu tocada para chamar a Carol, como é que começou e tudo mais, essa questão de fazer esses encontros? A gente se conheceu num ritual da Sol, sabe? Sol Devanita. Eu fui tocar, eu não sei se vocês sabem, né? Eu estudo música. Antes da pandemia, eu estava trabalhando e estudando numa escola de música muito bacana. E eu faço um trabalho com digital também. E para um professor meu, né? E aí a Sol falou que eu tinha que conhecer a Carol. E aí ela foi nesse encontro que eu estava tocando com a minha banda de mulheres. E aí a gente se conheceu, esse amor. Foi assim. Ele chegou aqui, então eu vou apresentar para vocês. Esse é o Gabriel. Olá. Olá, mulheres, boa noite. Tá. E aí, amor, então eu falei que você ia compartilhar um pouquinho de como é que foi para você. Primeiro eu vou seguir as perguntas. Como foi que eu passei esse conhecimento dos meus ciclos lunares para você de uma forma que ficou receptiva, que você teve vontade de aprender e se integrar? Uhum. Legal.
Eu já em antigos relacionamentos tive uma noção básica disso, mas ainda mais nesse contexto de dor, que eu acho que é o que eu mais vejo por aí, né? Nessa relação do homem não entendendo o que está acontecendo com a mulher, e aí no momento ali que ela está precisando de uma coisa diferente, o homem está com outro impulso e sem saber, às vezes a própria mulher sem saber, mas o homem não tem a menor ideia, e tendo conflitos de interesse, né? Às vezes o homem está querendo uma coisa mais ativa, querendo, né, ou sair, ou até mesmo fazer amor, ou estar junto, e a mulher às vezes está num outro clima, e isso não ter sido conversado, né? E aí gera essa diferença de expectativas e muitas vezes está gerando desentendimento, né? Até às vezes brigas e tal. Então eu tive esse primeiro contato, né, dos relacionamentos, e depois eu fui começando a me interessar, começando a entender, né? Primeiro, até por uma ótica assim mais talvez mais centrada em mim mesmo primeiro, né? Que era aquilo que você vê assim, quando que ela estava mais afim de fazer amor, por exemplo, né? Quando que ela estava mais afim de estar junto. Então, você fica ligado, assim, você fica naquele período assim, nossa, a nossa conexão é mais legal, tá mais disponível. Então, eu comecei por aí, mas depois eu comecei a ver os outros lados também, né? Começando a ver assim, pô, quando tá chegando mais próximo da TPM, como que ela se comporta, ou em momento que ela estava, né, menstruando, como que era ela, né? Porque eu acho que eu vejo assim do que eu já pude ver das mulheres, né, que tem algumas tendências, mas que cada mulher é única, né? Dos poucos relacionamentos que tive, eu vi que tem, né, algumas sentem vontade de coisas, por exemplo, numa época, outras não, mas tem até essa parte única de cada uma, e que acho que o casal ele tem que se conhecer, né? E isso acho que é uma coisa muito boa de relacionamentos que vão se aprofundando, passando ciclos juntos, porque hoje eu e a Lu já se conhecendo há quase 3 anos, eu já passei por muitas luas com ela, né? Por muitas fases. E no começo é mais delicado mesmo, quando está se conhecendo, uma coisa que só se repete a cada mês, você Você num não ano. sabe lidar comigo de TPM. A gente tem que escutar isso várias vezes, né? E, eu vejo que tem esse encontro mesmo, né? Tanto, e que eu vejo que é uma afinação, tanto que foi Deus saber lidar com ela, como também dela saber lidar comigo, né? E eu vejo que faz muita diferença mesmo, as mulheres que estão conectadas, assim, eu vejo pela Luísa, né? Essa conexão dela facilita muito a nossa relação. E eu lido perguntando. Eu lido assim, me colocando numa posição de que eu não sei muito, mas tem algumas coisas que eu saiba, mas às vezes muda, né? Então eu pergunto, assim, como que faz que você tá? Né? Então, assim, eu tenho uma ideia ali, né? Foi mais ou menos até aquele dia, assim, como é que você tá? Em que fase você tá? Como é que você tá hoje? Total, assim, tô me sentindo meio assim. Ela fala o jeitinho que ela tá, e aí eu me sintonizo por aqui também. Eu falo assim, tá, então, ok, eu tô desse outro jeito, então, onde que é o meio do caminho que a gente se encontra? O homem é mais solar, né? Ele não muda tanto igual a mulher, que é mais lunar, tá sempre em transformação, né? Então, até gostei disso na sua fala, Gá, porque você falou, tipo, eu vou me sintonizando a partir de como é que tá o ciclo dela, né? E diante do que eu tô hoje, né? Mas muito também a partir de como é que tá a mulher, porque no fundo a gente é que mais se transforma e, enfim, passa por mais fases diferentes ao longo de um mês, né? Uma coisa que assim, se posso dar uma dica, falem, né? Se o homem não tem esse ímpeto de conversar, né, de perguntar sobre isso, né, fala, né, porque acho que você próprio vai estar sabendo mais e o cara também vai estar sabendo mais. Aí, se ele souber usar essa informação, tudo pode ser melhor, né? Mas ter consciência de que lugar que a gente está é fundamental, né? E que até Gente, chegar. vocês são calmos assim na vida mesmo ou foi uma construção? Só pra eu saber. Porque eu tô impressionada de verdade.
Eu sou mais calmo assim mesmo. Acho que nós dois. Acho que até de nós dois, acho que até eu sou um pouco mais calmo, né? Minha mãe sempre brincou comigo que ela fala que pra onde eu vou, eu levo uma mala de panos quentes. Eu sou aquele cara que apazigua a briga, que deixa tudo mais sereno. E vocês viram que assim, ele falou, né? Até chegar no ponto dele começar a me perguntar em que fase que eu tô, eu ia falando pra ele, né? Eu ia falando até isso começar, até ele ver como isso fazia diferença na nossa relação e ficar interessado e isso ficar parte do relacionamento, né? Assim, uma parte que fica muito importante, né? É verdade. Então, é muito legal isso de falar. Uma outra pergunta que colocaram aqui é... Peraí, deixa eu ler o comentário da Gabi aqui. O homem tem que querer receber o conhecimento também, igual ele. Ele procurou. O problema é quando o homem não quer saber de nada. Daí complica. É verdade. É verdade. É verdade. Aí você tem que pensar. Fala. É isso que a gente estava conversando um pouco disso antes, né? A Lu falou assim, nossa, isso que como você me trata, como a gente vem, você podia passar isso para outros homens, podia fazer isso. Aí eu falei para ela, a experiência que eu tive, eu tentei falar com 3 amigos meus, assim, sobre, ali, serenamente e tal, mas eu vi os homens, assim, nada receptivos, assim, até de um lugar meio que eu até me reconheço em algum, assim, olhando para mim por um passado distante, com orgulho mesmo, bloqueando isso, assim, com essa coisa de não conseguir abaixar a cabeça para escutar, de como tem eu visualizo, eu vejo assim muitos amigos, assim, pessoas próximas, de às vezes o homem está nesse lugar mais fodão, que é o que é visto, né, que fala assim, quer que as mulheres gostem de você, seja esse cara fodão. Então os homens também vivem uma prisão nisso, né? Isso que é de essa coisa de orgulhoso, de que não se põe a escutar, que é o alfa, que é o que decide. Fala que não é, né? Uma fraqueza, uma trava isso. Mas que muitos homens estão aí tem o trabalho de conseguir desconstruir esse lugar de orgulho e ter esse lugar da humildade, da troca, né? Da conversa. E é muito importante para o homem escutar a mulher. Eu vejo que faz muita diferença. A escuta dos dois, né? Sempre é importante a mulher escutar o homem também. Mas escutar de verdade, escutar em relação a isso, escutar em relação ao ciclo, porque o ciclo é uma coisa bem importante que realmente marca momentos diferentes, né? E a gente não tem a menor ideia do que é isso, porque a gente não vive isso no nosso corpo. A gente sabe, sei lá, o que é um dia para acordar triste, o que é um dia acordar feliz, o que é um dia, sei lá, ficar com raiva, mas não isso mais lidado às vezes com aspectos, com alguma coisa que aconteceu fora, com alguém que falou alguma coisa para você, com algum evento externo, né? Mas essa coisa do relógio biológico interno é uma coisa muito feminina e que a gente tem que ouvir mesmo, entender a partir da observação e da conversa, porque a gente não vive isso, né? Muito legal, muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui na galeria. Lu, Oi! e assim, deixa eu te perguntar, você teve que passar por muitos processos antes dele? Ou você, tipo, sabe, não teve que sofrer tanto pra chegar até o relacionamento com ele? Dei uma Pergunta sofrida. assim. Eu dei uma sofrida. Eu me senti muito rejeitada, assim. Tipo, minha vida inteira, desde que eu era criança, eu me apaixonava por homens, meninos que não se apaixonavam por mim. Então eu me senti muito rejeitada. Meu Deus, é isso, eu te entendo muito. Faz parte, faz parte. Mas alguém quer falar alguma coisa? O que vocês sentiram? Vocês gostaram? Foi bom ouvir o Gabriel? Eu gostei, queria agradecer muito a abertura de vocês, queria agradecer a participação dele, queria agradecer a sua busca, né, em pedi-lo para trazer essa perspectiva para gente, que é muito diferente.
que é muito importante ver, né, de uma forma simples o que o outro vê, de como o outro percebe, e de que isso tudo pode ser muito simples, sabe? Não precisa ser tão complicado, porque fácil não é, né? Somos seres complexos, somos seres humanos, mas que isso tudo pode ser simples, muito amoroso, muito de uma forma muito de diálogo e recíproca. Vocês são lindos. Vocês são muito lindos. Legal, Isa. Obrigada pela sua partilha. Mais alguém quer trazer algo que sentiu? Falar alguma coisa? Deu para compreender melhor esses pontos que a gente se propôs a falar? Eu achei legal chamar ele na lua cheia, porque como a lua cheia é a lua dos relacionamentos, tinha tudo a ver, né? Ouvir um pouco também o masculino e até pra gente sair um pouco desse lugar de que o masculino ele sempre quer ferir a mulher, né? De alguma forma. Porque o sagrado feminino, ele sim coloca a mulher como uma deusa, né? Mas isso não quer dizer que a gente seja superior, apesar de que eu, depois que fui entrando mais em contato, comecei a amar muito ter nascido mulher. De certa forma, eu acho que assim, a mulher, ela recebeu alguns presentes que só a mulher recebeu, e que o homem não recebeu. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que tipo, ter todo o respeito, todo o carinho, saber que os homens são humanos, eles estão aprendendo, eles também sofrem as consequências de uma sociedade machista, então eles também estão passando por um processo de desconstrução, e que depende tipo, da gente chamar a nossa força feminina. O feminino ele é o quê? Ele é o amor incondicional. Então a gente não pode querer bater de frente com essa situação igual os homens, que é com agressividade, com violência, com uma relação de pirâmide, que eu sou maior, você é menor, ou eu sou superior, você é inferior. Não, o feminino ele é o quê? Ele é circular, né? Ele abraça, ele acolhe. Então, sinto que essa energia que a gente tem que chamar para trabalhar com o masculino, para lidar com os nossos relacionamentos. Sinto que é por aí, sabe? Beleza. Eu tô com uma dúvida alguns dos nossos encontros. E com as pessoas trans, como é que funciona isso? Porque eu sempre vejo você falando mulheres que menstruam. Sendo que eu vejo algumas pessoas que falam dessa pauta e dizem pessoas que menstruam. Eu fico nesse questionamento. Olha, E pessoas que não se relacionam com homens, também tem isso. eu sempre falo que existe um útero cósmico que conecta todas as mulheres, né? Independente se você tem um útero físico ou não, ou se você teve que tirar o seu útero por alguma razão, né? Você não deixa de ser mulher e de vivenciar os ciclos por causa disso. Então, se uma pessoa que não nasceu mulher, mas se sente completamente mulher, ela também vai estar conectada com esse útero cósmico e ela pode vivenciar esses ciclos de outras formas. Por exemplo, ao invés de entregar o sangue para a terra, ela entrega um suco de uva, um vinho. E ela chama a energia das luas, apesar de não vir de dentro do corpo dela, ela faz com que aquilo venha, abraçando todo esse conhecimento, né? Eu sinto que é por aí, mas é super... nós mulheres que estamos vivenciando isso na prática, né, com um útero, a gente está vivendo uma relação visceral, tá dentro do nosso corpo, né? É de dentro para fora, né? Mas nada impede que uma pessoa que não esteja com seu útero sinta e vivencie isso. Legal? Respondi? Então tá bom. Então vamos caminhando para o nosso fechamento. Lu, você esqueceu de falar sobre a questão do aborto, que você disse que você ia falar, que a Emily tinha perguntado, e eu também fiquei com curiosidade de saber. Se você puder falar rapidinho. Tá bom, eu vou falar assim. Então, o aborto, ele é muito complexo, cada mulher, é muito íntimo de cada mulher, né? Eu acho que todas as mulheres elas têm que ter o direito à escolha, isso com certeza. Agora, quando você começa a se conectar mais com o sagrado do seu corpo, do seu útero, você começa a ver mais o mistério da vida de uma forma que, meu, se aquele filho veio para você naquele momento, tudo, assim, pra mim, né? Como é que seria pra mim? Eu só faria um aborto se eu realmente estivesse numa condição muito extrema de não poder criar o meu filho, sabe? Tipo assim, se eu fosse muito nova, tipo, sei lá, menos de 16 anos, assim, acho que não dá, sabe? É muito difícil. Mas, gente, isso é muito pessoal, entendeu? Não tem, isso que eu tô falando é como eu me sinto, mas
Não tem uma regra, tá? E não quer dizer que eu tô certa e você tá errada, ou que eu tô errada e você tá certa. E eu sinto que, assim, é uma violência muito grande, tipo, você tirar uma vida do seu útero que estava crescendo, tanto fisicamente quanto energeticamente, assim, espiritualmente. Eu sinto que fica uma carga ali. Só que é isso. Você criar uma criança sem condição também vai ser uma carga, né? Então, você tem que escolher e sentir qual que é o seu caminho. Eu optaria por criar a criança, por ter o meu filho, a minha filha, né? Eu não sinto de fazer um aborto, não acho que isso está no meu destino de vida, eu não quero passar por isso na minha vida. Por isso que eu conheço os meus fases, sei quando eu tô fértil, sei quando eu não tô, para não engravidar quando eu não quero. Mas a gente tem um entrega ao grande espírito, né? Então, para mim, assim, eu não sinto mesmo de fazer um aborto, acho que é uma coisa muito agressiva com o corpo da mulher e com a alma dessa criança. Mas eu sei que isso está no destino de algumas pessoas, porque acontece, sempre aconteceu, né? Espontâneo ou forçado. E que tem almas que vêm para a Terra apenas para passar por uma experiência uterina. Agora, eu não sinto que isso é... Eu sinto que isso é um pouco pesado, assim, não é uma coisa, sabe, leve, tranquila. Então, isso é o que eu sinto em relação ao aborto. Só para acrescentar uma coisa, aproveitando que eu estou aqui, que eu sinto em relação a esse tema uma coisa muito similar até com a questão da política com drogas, por exemplo. Enquanto isso fica um tabu, isso fica escondido, a própria educação a respeito disso fica tolhida, né? E que umas falas, assim como a Luísa trouxe, chegam um pouco às pessoas, né? Que é uma coisa que claramente não é boa, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Mas é como você evitar isso, como você trabalha isso, seja antes, né, de acontecer, ou seja depois que aconteceu, como você lida com isso, né? E com esse campo aberto para conversa, para diálogo, para entendimento e até de pessoas, até de mulheres mais experientes, até de mulheres que já vivenciaram muito e que possam ter um encaminhamento, né? Pessoas que possam receber essas mulheres nesse lugar e conduzir esse processo de reflexão para a tomada da escolha, uma coisa assim maravilhosa que falta muito na nossa sociedade, que essa parte está aberta a conversar, a saber tudo e a compreender, né? E a mudar de opiniões, a gente está tão fixo, né, em tantas coisas arraigadas do passado, de conceitos que estão cristalizados há séculos, né? Eu vejo que agora a gente está aberto, começando a se abrir para buscar essa nova era, né? Esses novos tempos. E, assim, eu sinto que também é importante trazer que para as mulheres que já tiveram que passar por um aborto, é muito importante elas saberem encaminhar isso emocionalmente, espiritualmente. Porque fica uma marca na mulher. É uma dor que fica dentro do útero dela. E o útero, não sei se vocês estão acompanhando a série que eu estou fazendo, que eu dei o nome de vulva, né? Que é sobre a relação, né? A vagina, ela se relaciona com o nosso cérebro, né? Tudo que acontece, que passa pelo nosso útero, influencia na nossa psique, porque faz diferença nos hormônios, nas substâncias que o nosso cérebro vai liberar, químicas, que vão fazer diferença no nosso estado emocional de bem-estar. Então, é um trauma grande para a mulher, sim, mesmo ela não tendo consciência disso. Então, é importante que ela saiba também, né, fazer uma vaporização uterina, usar um yoni egg, sabe, se conectar com esse espírito do filho dela, pedir desculpa que ela não pôde receber ele naquele momento, de alguma forma fazer um encaminhamento e também se acolher, sabe? Porque senão pode acabar ficando uma marca naquela mulher que não vai ser positiva, né? E a gente quer o melhor, né, para todos. Também não se sentir culpada também, né? Não sentir esse peso do passado, tem que poder se libertar, se perdoar o outro, né? Poder se libertar mesmo desse passado, né? Sim. Bom, então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de todas.
Hoje a gente fez o encontro começando às 8, acabou indo até um pouco mais tarde, né? Eu acho que talvez o próximo é melhor começar às 7. Vocês acham? O que vocês acham? Sim, né? Tá. Então, o próximo a gente faz às 7. E aí, eu quero deixar esse convite para vocês participarem dessas lives que eu vou começar a fazer. Eu nunca fui de fazer live no Instagram, tá? É tipo uma coisa super nova para mim também. E tinha me mandado mensagem, falando, não, Lu, faz, vai ser legal, eu quero acompanhar e tal. Então, eu vou fazer. Mas eu fico com um friozinho da barriga e, enfim, eu espero que... Ai, a Emily acabou de entrar na reunião. A gente acabou de terminar de falar de aborto. Depois ela vai Desculpa, Emily. Mas então eu queria deixar esse convite aqui para vocês, né, de participarem dessas lives. Eu quero trazer esse lado da gente ressignificar o passado, tanto em relação à nossa família, as nossas dores familiares, né, que são dores com a nossa mãe, dores com o nosso pai, abraçar mais a nossa criança ferida, quanto também de dores que a mulher carrega, de ancestrais, coisas do passado e coisas que, assim, gente, por mais que, se Deus quiser, nunca vai acontecer com a gente alguma coisa muito absurda, tipo um estupro ou alguma agressividade muito grande, né? Mas isso acontece com muitas mulheres, isso de alguma forma está no nosso campo. Infelizmente, isso, ainda que inconsciente, afeta a gente. Então, eu sinto que essas lives de ressignificar o passado, elas vão ser com esse intuito de da gente curar primeiro a nossa história, porque a gente curando a nossa história, a gente já está colaborando para uma cura coletiva, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu queria salvar o mundo. E eu ficava com um peso no meu ombro, porque eu não podia salvar o mundo. Eu era uma criança, eu com 13, 14 anos, falava, como assim eu não fiz nada ainda para esse planeta? Eu via notícias de uma criança de 12 anos da África que levou água para uma comunidade que estava sem água, e eu com 14 ainda não fiz nada, né? Então, eu ficava com muito peso, assim, de querer, sabe, fazer alguma coisa pelo mundo. E eu percebi que, na verdade, assim, a gente tem que começar pela gente, porque se a gente não cuidar da gente, não ressignificar o nosso passado para poder vivenciar um bom presente, semear um bom futuro, não tem como a gente querer dar alguma coisa maior para a humanidade. Então, por isso que eu decidi começar as lives com esse tema, sabe, de ressignificar o passado, porque eu acho que é por aí que a gente tem que começar mesmo, para poder, com mais integridade e criando uma realidade diferente, né, e mais alinhada com a nossa essência, com o que a gente acredita, com a nossa vibração e com a pessoa que a gente quer ser, a mulher que a gente quer ser, né? Sim, eu ainda não sou a mulher que eu quero ser, mas eu tenho consciência que eu tô um pouco mais perto a cada dia, pelo menos é o que eu sinto. Eu já tenho, é igual você botar no Waze para onde você quer ir. Vamos supor que você quer ir para o Rio de Janeiro, e aí você, na verdade, está indo para o Mato Grosso do Sul. E aí você fala, meu Deus, eu quero uma coisa, mas eu tô indo para outro lugar. E você tem que botar no seu Waze emocional, para onde é que você quer ir. E aí ele vai te mostrar o caminho. Qual que é o caminho, então? Porque pelo menos, não vai ser de um dia para o outro, mas pelo menos você já vai saber que você está caminhando para lá, né? E é isso que é importante, a gente caminhar, porque é cada dia que faz a diferença. Até uma hora que você vai ver que você está uma pessoa diferente. E você não vai notar isso de um dia para o outro, às vezes. Às vezes você pode até notar, mas é raro. Normalmente é um processo, né? Então, eu vou encerrar com a gente fazendo uma meditação bem curtinha para a gente se conectar com essa energia da lua e sair em alto astral, tá? Eu deixei as lives de segunda, quarta e sexta marcada para as 8h20, só que vai ter só 1 hora, então às 9h20 termina. E aí fica mais tranquilo, né, para todo mundo poder ficar até o final. E como às vezes o dia de semana é um pouco mais corrido, né, eu achei melhor marcar às 8h20, 20h20, gente, 20h20, horário mágico. Então eu vou colocar aqui uma música para a gente fazer essa pequena meditaçãozinha de conexão com o nosso útero. Deixa eu achar aqui. Agradecer a presença do gato também. Obrigada, amor, por ter vindo, trazer a sua visão, tudo que você sente e partilhar aqui com a gente também. Muito enriquecedor. Bom, espero ter entrado no tema e ter contribuído. Então a gente segue aqui a gente para ir para essa meditação de conexão com o nosso útero, com a lua, que é uma coisa bem feminina mesmo.
Então tá, busca ficar numa coluna, com a coluna ereta, respira fundo, busca também fazer uma respiração um pouco mais lenta, inspira um pouco mais, segura um pouquinho o ar, na hora de expirar, tenta soltar por um pouco mais de tempo, para você já entrando nesse estado. E vamos voltando aqui para a presença. Aos pouquinhos, vai abrindo os olhos. Pode olhar primeiro para baixo, para ir fazendo uma transição entre o seu mundo interior e o mundo das nossas relações aqui. Muito obrigada pela confiança em mim, pela entrega, por me darem a coisa mais preciosa da vida de vocês, que é o seu tempo, para estarem aqui comigo. E eu vejo vocês então na segunda, na nossa live. E quem quiser compartilhar alguma coisa de como é que foi, manda no nosso grupo do Telegram. E é isso, muito obrigada. Esses encontros só acontecem porque todas nós nos propomos a estar aqui e fazer isso. Então, é muito mais nosso do que meu, sabe? De verdade. Então, obrigada mesmo, porque isso me nutre muito a alma. E fica com essas sensações de tudo isso que você sentiu, sabe? Escreve num caderno, se veio algum insight, se você sentiu alguma emoção, se você sentiu que foi importante para você. Não esquece disso. Lembra sempre de quanto você se sentiu sagrada, quanto você sentiu que você tem esse potencial de se amar. Porque às vezes a gente esquece ao longo dos dias. Eu às vezes colo um post-it na minha porta para lembrar. Então, lembra disso, tá? Muito obrigada. A gente agradece muito, Lu. Muito obrigada. Por seu tempo e sua sabedoria com a gente. Sua linda. Lu, de verdade, depois que esses encontros começaram, por isso que eu me senti muito nessa história do patinho feio, sabe? Porque a minha vida toda eu fiquei procurando um lugar, a minha vida toda eu me senti deslocada, a minha vida toda eu ficava fugindo das pessoas porque eu não me sentia parte de lugar nenhum e eu sempre também, sabe, aconteceram muitas coisas ao longo da minha vida. E depois desses encontros, eu sinto que eu achei meu grupo, eu sinto que eu achei pessoas que pensam como eu me sinto conectada com vocês e eu sou muito, muito, muito feliz por ter vocês de verdade. Esses encontros, assim, são um presente sincero, sabe, do universo para mim, porque eu não teria passado por todos os processos que eu estou passando sem vocês. Eu não depositaria tanta confiança como eu deposito aqui, sabe? Deposito na Carol, deposito na Lu. E isso tem me feito tão bem, sabe? Eu me sinto de uma forma que eu nunca me senti antes, tanto com a minha espiritualidade, tanto com o meu feminino, com o meu sagrado, com a minha vida, com as minhas relações em geral, sabe? Então, Lu, muito obrigada por se dispor, por estar aqui, por aprender e ensinar. Muito obrigada por, sabe, ser. Obrigada de verdade por existir. E por essa pessoa doce, por essa pessoa que transmite essa paz que só você tem, sabe? Com esse jeito tão, incrível que você tem. De verdade, eu amo muito vocês, amo muito esse grupo. É isso. Lari, sem palavras para tudo isso que você falou. Muito amor, muito amor. Lu, eu não sei se você sabe, acho que talvez tenha ficado um pouco vago. O nosso grupo de algumas meninas que estão aqui presentes, né? A gente também participa de algumas atividades dando vídeo e tudo mais, e tá sempre o mesmo grupo na live. Então a gente interage muito, sabe? Aí agora tá dando parabéns no Instagram e tudo mais. Então a gente tá criando um vínculo, sabe? Meninas. Muito obrigada. Então, todas nós estamos conectadas, né? E a gente segue então pelo grupo conversando e na segunda a gente se encontra. E eu vou encerrar aqui então que a gente foi mais de 2 horas, quase 2 horas e meia de encontro. As fotos ficaram até o final.
Ai, ai. Tá bom, minhas queridas. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite. Fiquem bem. Eu amo vocês, de verdade. Estamos todas conectadas e que tenhamos lindos sonhos essa noite. E bola pra frente, gente. Um beijo! Tchau!